Muito boa noite, amigos. Estamos chegando com mais um Futebol Mais Debate aqui pela TV Mais ABC, como em todas as segundas-feiras, para discutir muito sobre o futebol da região, sobre o futebol estadual, nacional, sul-americano e mundial, por que não dizer, né? Aliás, um abraço para o Mourinho, a batata dele está assando. Tomou 3 hoje em casa do Tottenham com uma apresentação de gala do Lucas Moura, o ex-São Paulino e ex-PSG, que está indo bem nesse começo de trabalho dele lá na Inglaterra. No Campeonato Brasileiro, a rodada foi completamente favorável ao São Paulo, porque venceu seu jogo, né, contra o Ceará e ainda viu seus concorrentes derraparem na luta pelas primeiras posições. Abriu 3 pontos de vantagem para o Internacional, que empatou com o Palmeiras no Beira-Rio por 0-0. Abriu 4 pontos para o Flamengo, que empatou com o América Mineiro lá em Belo Horizonte, com o América indo buscar o resultado 2 vezes, né? Esteve 2 vezes atrás do marcador. O quarto colocado agora é o Palmeiras, que empatou com o Internacional, acabou ultrapassando o Grêmio, que perdeu a sua partida para a equipe do Atlético Paranaense, que saiu da zona do rebaixamento. Esse jogo foi no sábado, 2-1 para o Furacão. E o Atlético Mineiro, sexto colocado da tabela, também saiu derrotado de campo nesta rodada, perdeu para o Vitória lá em Salvador por 1-0. Falando em Salvador, hein? Terra do nosso convidado desta noite, o Júlio Silva, que é o goleiro do Esporte Clube Santo André, está disputando a Copa Paulista com o Ramalhão. Jogou ali na base, creio que do Vitória, né, Júlio? É isso mesmo? Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao nosso Futebol Mais Debate. Prazer, boa noite. Sim, tive a oportunidade de ficar no Vitória 7 anos e agora vim para São Paulo. 7 anos de Vitória? 7 anos. Ih, rapaz, então daqui a pouco a gente fala mais desse Vitória aí, que Vitória tá bem assim, ó, no Campeonato Brasileiro, né? Depois de ser atropelado pelo Palmeiras e pelo Flamengo, conseguiu essa vitória até surpreendente sobre o Atlético Mineiro. Então, dos 6 primeiros colocados, só o São Paulo venceu nesta rodada. Aí o 7º colocado, o Corinthians, venceu o Paraná Clube por 1-0 no sábado, jogando lá em Itaquera. Assunto para Carlos Carreiras. Boa noite, Carreiras, tudo bem? Boa noite, Frank. Boa noite, meus frio, amigos do Futebol Mais Debate. Quero agradecer também a presença do goleiraço aqui do Santo André, que está com a gente aqui, o Júlio. Olha só, eu quero falar hoje aqui da ascensão magnífica do Corinthians. Fantástica, e da derrocada do São Paulo no campeonato, hein? Olha, o São Paulo empatou com o Paraná, ganhou no sufoco do Ceará, vai jogar a próxima partida sem 3 titulares importantíssimos. Então tem muito assunto aqui para a gente discutir no programa, viu? Ascensão, achei que ele ia falar de algum santo, alguma coisa, ascensão. É quase uma ascensão milagrosa. Ganhar do né? Paraná de 1-0 é uma ótima ascensão. Verdade, é verdade. Nossa, como não empolga o Corinthians, né? Impressionante. Bom, agora, não, empolga o Palmeiras. O que empolga mesmo são os prêmios desta noite. Aí sim. Você pode concorrer participando do nosso Futebol Mais Debate. Ó, com aquela trilha tradicional de fundo, nós vamos informando que esta noite, para você que participa do Futebol Mais Debate, nós temos um jantar para 2 pessoas lá no restaurante Sete Mares, do Simon, lá em São Caetano do Sul. Um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim, a melhor de São Paulo, isso aí não tem nem dúvida. Tem também um rodízio para você na Pizzaria Trípoli, do nosso amigo Gugu, onde nós já passamos antes do nosso Futebol Mais Debate. Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, em São Bernardo. E um edredom de casal da Politex. A Politex sempre com um prêmio, presente especial para você que participa semanalmente do nosso Futebol Mais Debate. Como é que eu participo, Frank? contato@tvmaisabc.com.br. Lembrando que nós estamos nos canais normais aí onde você sempre nos acompanha, 27, né? 527 e o 527 da NET, e também no Facebook, facebook.com/tvmaisabc. Isso posto, vamos então tocar essa bola a partir de agora para falar muito de Campeonato Brasileiro e conversar um pouquinho, conhecer a história do Júlio. O Júlio Silva, o goleiro do Esporte Clube Santo André. O que é que você está apontando já aí, cara? Manda abraço, né? Tá pedindo a palavra. A turma já está aqui, cara. O Rodrigo, ó, o Rodrigo Data está lá junto com o seu filho, o Rafa. O Rafa está lá assistindo, querendo saber do Coringão. E o detalhe é que o Rodrigo é São Paulino e o filho é
corintiano, filho corintiano por quê? Porque adora o Carreiras. Fala, não, papai, vou torcer pro time do Carreiras. Para ser... Bom. Desgosto pro pai, isso mesmo. Porque também ser São Paulino não dá, né, Rodrigo? Dá licença. A galera toda prestigiando a gente aqui. Já está começando a chegar os e-mails aqui, viu, bonitão? Ah, é? Então, daqui a pouco, a primeira rodada de e-mails e de mensagens. Ô, Júlio, como é que tá o Santo André aí na Copa Paulista? Tem um tropeço aí nessa rodada, né? Mas tem agora o retorno, né? Os jogos da volta dessa primeira fase, né, Júlio? Isso, o Santo André a gente está vindo numa crescente boa. Infelizmente aconteceu de a gente perder agora no final de semana para o São Caetano, né, o time que é o líder. Mas vai ter o retorno agora, vamos se preparar essa semana para começar bem contra o Água Santa. Bom, no sábado o Santo André perdeu em casa, né, no Brunão, 1-0 para a equipe do São Caetano. Você acompanha a nossa programação, acompanhou também aí reportagens a respeito dessa hoje partida. Hoje o Roberto Bozzi trouxe. Não foi isso? E agora, na próxima rodada, sexta-feira, então, abrindo o retorno, o jogo contra o Água Santa. Vocês já conhecem esses adversários, né? Os adversários que vocês enfrentaram aí na chave. De fato, essa classificação que tem São Caetano e Taubaté liderando, e depois São Bernardo já com 11, essas três equipes são as que se destacaram mais, ou você acha que tem um equilíbrio mesmo com aquelas equipes que estão um pouquinho mais atrás aí? O que deu para perceber é que no primeiro turno foi muito estudado, uma equipe estudando a outra, mas agora creio que no segundo turno vai ter uma dificuldade a mais, mas o São Caetano conseguiu abrir uma boa vantagem sobre os outros, né? Aí agora é só manter, conseguir ganhar os próximos jogos para se classificar. Bom, Carreiras, aqui é assim, 4 times vão avançar para a próxima fase. Esse grupo do Santo André tem 7 equipes, né? Tem o Santos B também, o Bragantino e o Água Santa. Aliás, parabéns para o pessoal de Bragança, porque o Bragantino subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que o São Caetano já tem 14 pontos. O São Caetano com 14, o Taubaté com 12 e o São Bernardo com 11, deram uma desgarrada ali. O Santo André está em quarto, o Santo André do Júlio, só que tem 8 pontos. Aí já está embolado ali com o próprio Santos, que tem 7, né, nessa disputa aí por uma quarta vaga. Um pouquinho mais distante, o Bragantino com 3 e o Água Santa só com 1 ponto, mas aí o Água Santa... a gente teve na semana passada o nosso convidado explicando que a diretoria resolveu colocar a meninada mesmo do Sub-20 para dar uma quilometragem. Né? Isso mesmo. A semana passada, aliás, participou muito bacana, uma participação muito bacana conosco. E hoje esteve no Esporte Mais, estava até conversando com ele agora há pouco aqui. O Derlei foi uma figura fantástica, agora está fazendo parte do quadro de diretores do Água Santa. Campeão da Liga dos Campeões da Europa, você está de brincadeira. Então você está vendo o cara, né? O cara só era o jogador preferido do Mourinho. O primeiro estrangeiro a jogar pelos 3 times principais de Portugal e fazer gol pelos 3. Então é uma marca, o homem é terrível. E agora fazendo parte da diretoria do Água Santa, lá, aliás, parabéns para o Paulo Cerqueira, lá foi uma baita atacada essa sua, viu, Paulo? Então eu acho que o Água Santa realmente está totalmente fora disso aí. Eu acho que até o Bragantino tem alguma chance, mas o Santo André vai classificar fácil. São Caetano e Santo André sempre é jogo difícil, e é engraçado que um costuma ganhar na casa do outro, né? Isso acaba acontecendo bastante nos clássicos do Santo André com o São Caetano, né? Então vamos ver agora o que o Santo André vai fazer lá na casa do São Caetano. Projeção para sexta-feira aí, o jogo contra o Água Santa na abertura do retorno, o Júlio. Vocês já enfrentaram essa equipe uma vez? Você sabe que é uma equipe jovem, você é jovem também, tem 20 e quantos? 21? 21. Tem 21 anos, mas você sabe que a meninada lá do Água Santa é toda da base, né? Sim, a gente já jogou contra eles, né? Primeiro turno. Aí vamos trabalhar essa semana, né? Esquecer o jogo do São Caetano, que já passou. Trabalhar para poder ir bem lá e conseguir os 3 pontos lá, que vai ser muito importante para nós. Vocês perceberam alguma diferença na hora de enfrentar o Água Santa por conta dessa juventude da garotada lá? De não ter, digamos assim, um Christian como tem no São Caetano, jogadores um pouquinho mais experientes, como talvez deve ter também nesse time B do Santos, né? Sim, tem uma pequena diferença, pois o time do São Caetano é o time com mais experiente, o time do Água Santa é muito novo, aí às vezes falta mais experiência talvez para segurar um jogo, ou então definir uma jogada. Aí eu acho que é bom para eles e para nós também que estamos com a equipe jovem para poder chegar no ano que vem, ser aproveitado talvez na Série A2
do Paulistão. Agora, Júlio, fala um pouco de você. Qual a sua altura? Eu tenho 1,89. 1,89. Você faz parte da fantástica escola de goleiros do Vitória, é isso? Isso. Que Tive a oportunidade é de passar por lá. famosíssima, né? Dida, Felipe. Dida, Felipe, veio. teve bastante goleiro lá, saiu bastante. Bastante gente boa, né? Bastante gente boa. E como é que você veio parar no Santo André? Cara, eu saí do Vitória e tive uma passagem ainda pela Ponte Preta, né? Eu passei lá um ano, aí terminando um vínculo com a Ponte Preta, surgiu a oportunidade de vir para o Santo André e estou, graças a Deus, até hoje, muito feliz. Legal, hein? E a sua família é firme lá em Salvador? Minha família é firme em Salvador. Como é que eles te acompanham? Como é que você passa as informações para eles? Já mandou um zap aí? Aliás, quem é a Juliana, hein? Juliana Silva, minha irmã. Tá aqui, tá assistindo aqui. Aí, tá vendo? Acompanho muito pelas redes sociais, né? A gente vai se comunicando bastante. Aí eu converso muito com minha família. Aliás, quero noiva, registrar né? aqui um negócio bacana. Eles devem acompanhar pela TV da Federação, né? A Federação Paulista de Futebol transmite todos os jogos agora. É um trabalho fantástico. Domingo passado, o Palmeiras jogando, não esse domingo. Ontem eu até assisti o jogo, porque foi um jogo bacana, Palmeiras e Inter. Mas na semana passada, Palmeiras e quem que era? Jogo feio lá. Palmeiras e Vitória. Eu fiquei assistindo. Vitória foi 2 semanas atrás. Eu fiquei assistindo Corinthians e Palmeiras, né, no campeonato, no Sub-20? Sub-20. Um 4x3 ou 2x1? O 2x1. Um jogão ao vivo. E eu sei que eles fazem a cobertura. Então é uma boa dica. Se eles não sabem, tem uma oportunidade de assistir seus jogos ao vivo. A Copa Paulista, eles estão transmitindo também tudo, a Copa Paulista? A federação não perde nada, transmite tudo. Ontem eu tive a convite até do Bernardo Itri, lá da Federação Paulista de Futebol. Tive a oportunidade de fazer um jogo do Sub-20, né, do Palmeiras e Internacional de Limeira. Aliás, mandar um abraço pro Bernardo, né? Figura destacado. fantástica, está fazendo um trabalho muito bacana. E assim, é um envolvimento muito grande da federação, do próprio Facebook, que é parceiro nessa empreitada aí na transmissão dos jogos. Então, assim, estão transmitindo 2, 3 jogos simultaneamente. No sábado vai ter mais uma rodada com São Paulo jogando, Palmeiras jogando, Corinthians jogando. Esse jogo especificamente, todos os jogos serão transmitidos. Esse jogo eu assisti, olha só. Eu assisti pelo Facebook, coloquei, espelhei na televisão, né? Com a qualidade HD perfeito. Eu mandei até os parabéns para o Reinaldo. Falei, Reinaldo, presidente, parabéns. O pessoal aí está fazendo um trabalho bem bacana. Porque o Reinaldo sabe o quanto lá atrás a gente conversou disso daí, ainda na época do Marco Polo Del Nero. Eu falei, porque eles faziam uma coisa muito rudimentar. Eu fui com ideias, ajudei eles, entendeu? Não, mas aí depois até a gente ficou conversando, mas eu falei, não, deixa tocar porque eu tô fora, não dá. Você tocou no assunto, a gente acabou enveredando aí para outro lado do assunto, mas o Júlio, o que é importante e interessante é o seguinte, de como é importante essas transmissões, de como são importantes essas transmissões, porque elas chegam justamente nessas pessoas que estão longe de casa e às vezes não dá para acompanhar o primo, o filho, o sobrinho, o parente. Então, a gente detecta na transmissão muita gente que conhece os jogadores de ambos os times, entendeu? Ontem muita gente de Limeira falando dos jogadores da Internacional. Olha, eu sou pai do fulano, a mãe do fulano, eu sou irmã do Lucas Vieira, que é o lateral direito da equipe da Inter. Os parentes dos jogadores do Palmeiras, do Lucas Minelli, do Matheus Neres, sabe? Todo mundo participando, então você percebe que você consegue levar para essas pessoas também aquilo que dificilmente elas teriam acesso. Pô, não dá para o familiar sair de Salvador e vir toda semana aqui assistir um jogo do Júlio, mas agora você consegue aproximar, entendeu? Isso aí acho que é interessante até para vocês, né? É interessante, importante para nós também que a família está longe, né? Como você falou, não tem como vir assistir, acompanhar de perto, né? Aí eles aproveitam para acompanhar esses jogos aí, assistindo, mandando apoio, mensagem, transmitindo a posição positiva para nós. Você conhece a Dona Rita, lá de Salvador? Não conheço. A Dona Rita é mãe do Felipe, né? O goleiro. E ela era baiana do Acarajé, né? Você sabe essa história? Fiquei sabendo então, dessa a história. Dona Rita. Sua mãe não é baiana do Acarajé, não? Não, minha mãe não. Tá mas sabe fazer acarajé? Tranquilo. Não, também não. Só minha sogra. A minha sogra sogra sim, aí sim. Ela trabalha com isso, minha sogra. Aí sim, cara. Eu não tenho como ir para Salvador não comer acarajé. Uns, né? Muito bom, tem que... Não tem como não comer acarajé. Essa história da Dona Rita, você lembra, né? Ganhou notoriedade à época, né? Porque o Felipe jogou aqui na Portuguesa, depois jogou no Corinthians, aí se estranhou lá com o Andrés, foi jogar pro Flamengo, jogou no próprio Bragantino.
E a história da mãe do Felipe era muito interessante porque acabou ganhando notoriedade, porque mesmo com o filho fazendo sucesso por aí, né? Ela continuava lá fazendo o trabalho dela lá em Salvador, atendendo os turistas e tal. Por isso que a gente sempre que encontra alguém aí de Salvador, e por acaso você é goleiro, assim como ele, e você é de vem da Salvador mesma mesmo, escola. Júlio? Salvador mesmo. Salvador. Salvador mesmo. Salvador mesmo, legal. E o que você está achando desses 2 anos que você está passando aqui em São Paulo, primeiro na Ponte Preta e depois aqui? Eu tô achando muito bom a cidade, o local, o ABC principalmente, é uma cidade muito bonita e tranquila de se morar. Gostei muito de estar aqui. Legal. Profissionalmente para você, isso já te acrescentou? Você acha que você está melhor aqui? Se você estivesse lá em Salvador, você acha que você poderia ter algum outro tipo de oportunidade? Fez a opção certa? Você já entende isso para sua carreira? Assim? Cara, eu saí de Salvador, eu não me arrependo por ter saído. Aí aqui em São Paulo eu tive a oportunidade e agora eu estou tendo a oportunidade de jogar meu primeiro campeonato como profissional. Já é um passo a mais na minha carreira, né? Uhum. É importante. Então aqui foi muito importante para mim, muito bom. Mas tem uma Tá mulher aqui. aqui que está falando que você não é goleiro. A Railza Cruz está dizendo, esse não é um goleiro, ele é uma muralha, é um paredão. Galera aqui no Railza. Facebook ó, elogiando, hein? Obrigado. Ele está mandando, falou para você mandar um beijo para a família aqui, ó. Juliana Santos, manda um beijo para nossa família, meu guerreiro. Um beijo aí, família. Obrigado por estar acompanhando aí, irmã. Lá, que bacana, né? Que legal, E a né? Sinara, quem? Sinara de Sinara é Jesus. a minha noiva. Aí, tá vendo? Mandar um abraço também pro Daniel Massoni, juiz, já esteve aqui com a gente também, juiz de futebol aqui de Diadema, ele é ex-árbitro da Federação Paulista de Futebol, bem bacana, acrescenta, ele quer que a gente fale sobre quer que eu fale sobre o Loss, né? Se o Corinthians perder na quarta-feira, na boa, não vai cair, não vai cair. Eu também acho que não. Você viu quem está aqui, ó, o Rogério Assis, o canhão, assistindo o nosso programa. Obrigado pela audiência qualificada aí, pô. Você está de boa numa segunda-feira, vamos ver se você vem aqui conversar com a gente. O Gilberto Coraza também junto com a gente está assistindo aqui, grande parceiro, grande figura do Departamento Comercial da Publicidade Brasileira. Um abração, viu, Coraza? Você tem empresário, um cara que cuida da sua carreira. A gente sempre tem uma preocupação de querer saber disso, né? E de saber também como é que vocês, mais jovens assim, estão conseguindo lidar também para encontrar a pessoa certa para poder acompanhá-los ao longo da carreira, né? Como é que é o teu caso? Sim, eu tenho o Leandro Ariga, né, que acompanha meu trabalho, que me apoia. E ele é muito importante, né, porque eventual se acontecer alguma coisa de eu sair do Santander, talvez ele possa arrumar, tal. É muito importante, eu levo isso pro lado bom, porque nunca se sabe o dia de amanhã, né? Você não sabe se vai estar empregado, desempregado, e eles podem dar um passo a mais na nossa carreira, ajudando muito. Tá. Você está estreando hoje na televisão, não? Como é que é? É a primeira vez. Estou meio nervoso maravilha. aqui. Não, pode ficar tranquilo que você está saindo bem, Mas cara. Ilha Gerais, Baiana, chegando, tá indo bem com a chuchu. Eu tô nervoso, tá dando Ele tá gargalhada. nervoso, viu? Tá nervoso, Esse é tá o nervoso gargalhando. dele, Só um viu? pouco. Um abraço aqui para o nosso querido Pio Mielo, de São Caetano Ô, do professor. Sul. Professor assistindo a gente, sabe tudo de futebol, né? Corintianaço, né, cara? Tá fazendo uma brincadeirinha aqui, na verdade, ele tá dando os parabéns. Corinthians, vê isso que é legal. Corintiano dando os parabéns pelo aniversário do Palmeiras, os 104 anos do Palmeiras. Mas ele coloca assim uma ressalva, né? Sem título. Mas tudo bem, faz parte também de você dar os parabéns, né? Não tem jeito, né? Aliás, como é que chama aquela casa ali na Tajipurus, ali na festa amanhã, tá? De 104 anos do Palmeiras ali, perto do Vila Mix ali atrás. Ali. Tá? Se quiser, é só chegar, começa às 7, 7h30, tá convidado. Vai contando, mas fácil eu estar sábado lá, pulando lá no Parque São Jorge. Agora você vai estrear como comentarista também, que você vai analisar tudo aqui junto com a gente. Se quiser, pode descer o cacete no Carreiras, não tem o menor problema. Aqui é tudo liberado, só não pode... Que jogo que você assistiu? Você assistiu o Corinthians? Palavrão só ele que pode falar, mas espinafrar a gente pode espinafrar. Você assistiu o jogo ontem, Palmeiras e Inter? Assisti o jogo do Palmeiras. Do Corinthians do Corinthians também, não, porque não foi no sábado, Não dava, né? jogando. O São Paulo assistiu alguma coisa? São Paulo, Também domingo, não. às Então, 8. De então manhã já cedo, dá para já. comentar do clássico. Claro. Isso aí é bom, isso é bom, isso é bom. Vamos falar de quem agora? Vamos começar com a rodada do sábado, pô. Sábado é Santos, né? Santos 3,
Bom, já falamos Santos, obrigado, acabou, vamos pro próximo assunto. Aliás, ó, quer ver? E aí, o que deu o julgamento do jogador do Santos? Então, não tinha acabado, até agora há pouco não tinha acabado. Vamos pedir para a nossa produção aí ajudar a gente. O Santos venceu o Bahia, não foi isso, no fim de semana, por 2-0? Né? O Sport, né? Não, o Sport foi da semana passada. Eu sei, não, então. Deixa eu ver aqui que eu estou acompanhando o julgamento do Santos, porque o julgamento do Santos lá na... Então, quando você o julgamento vê, do caso Sanches, né, que começou às 3 da tarde, um pouquinho antes das 3, lá em Luque, na sede da Comebol, e até agora há pouco não tinha acabado será ainda. que o Santos consegue reverter 3-0 na Liberta? Mas que 3-0? 1-0. De onde o cara tirou 3-0? Caio Victor Albuquerque da Silva. Porque se eles julgarem que o Santos cometeu uma irregularidade, né, o placar então passa a ser 3-0. Então pode ser, Caio, que você já tem alguma informação que não tem. Não tem então solução ainda. Está uma enrolação danada lá. Muita gente achando que eles vão deliberar só na terça-feira. Então agora, se acontecer isso, dá uma vitória por WO. É isso? Então, e o WO caracteriza 3-0, entendeu? Por regulamento. Meu querido Frank Fortes, agora farei a pergunta. Faça. O que é WO? O que é WO? Você joga bola quanto tempo? Desde moleque? Não, desde pior moleque. E o que você é WO? Olha lá, ninguém sabe, mas Então, antes de vocês irem no Google, eu vou falar. É isso aí, fala mesmo. Walkover, tá? Walkover é um termo. É uma expressão. É uma expressão WO, então assim, walkover meio que sai andando, né? Então, tipo, não tem ninguém. Então essa é a expressão do WO que tanta gente vê no esporte, mas pouca gente sabe, inclusive, explicar. Né? Isso, boa carreira, foi muito bem. Então isso é interessante. Então, no caso do futebol, caracteriza 3-0. Sinceramente, se acontecer isso... A caracterização do 3-0 é porque o 3-0 consta no regulamento, né? Se der um WO, o placar considerado será 3-0. Né? Mas... Eu acho difícil. Eu tô acreditando muito no Santos. 1-0 o Santos vira fácil, na minha opinião. Agora, 3-0, aí já... Vamos pegar, Gisele e Mauri. Quem está na pior fase, Santos ou Corinthians? Teoricamente, pela classificação... Pela tabela, né? Pela tabela do brasileiro, o Santos. Mas assim, está na Libertadores, na mesma situação que o Corinthians, né? Precisa reverter 1-0. Né? Copa do Brasil, os dois estão na Copa do Brasil. Então, não tem essa... Quem está na pior fase, literalmente, chama-se São Paulo Futebol Clube. Né? O São Paulo está numa péssima fase. Porque não está em nada. Não está em nada. Aliás, saiu da Copa Sul-Americana por um timinho, e a imprensa não falou absolutamente nada, ficaram calados. Se fosse o Corinthians que tivesse perdido para um time daquele, o mundo estava caindo nas costas do Corinthians. Mas você sabe que eu achei que ia ser pior? Eu achei que o São Paulo não ia conseguir nem inverter o resultado lá na Argentina, ainda conseguiu vencer por 1-0, pô, e levar para as penalidades. Então, mas todo mundo falou que o São Paulo ia entregar, não entregar nada, meu. Então, isso aí foi bacana. Não entregou, ainda voltou com o Lisieiro mais ou menos, né? É que aí ele se recuperou rapidinho. O problema do São Paulo é que está só no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Brasileiro está fazendo a sua, é líder e daqui a pouco a gente vai discutir o São Paulo. A gente vai falar aqui. A gente está falando do Santos 2-0 contra o Bahia, né? Gol do Delis Gonzalez e também do Gabriel, o Gabigol. Agora, não adianta encher o time de atacantes e não ter um jogador no meio campo para fazer os caras jogarem. Mais uma vez o Cuca, como já havia feito também algumas oportunidades, ele saiu jogando com o Bruno Henrique, com o Rodrigo, com o Gabriel e com o Delis Gonzalez. Deixou o Sacha no banco, certo? 4 jogadores, o Santos vai atropelar o Bahia. Amigo, chegou muito pouco no primeiro tempo porque o time não criava. Aí ele tirou o Bruno Henrique, que não foi bem no primeiro tempo, ainda tomou um cartão amarelo, ajudou pra caramba no Fantasy, que eu negativei, e colocou o Brian Ruiz. Resolveu o problema. Bola começou a sair redonda do meio campo. Tinha alguém para articular. Time melhorou, o Delis Gonzalez fez um golaço, participou do segundo gol com uma assistência para o Gabriel. O Carlos Sanches, um cara muito regular, um cara, fantástico essa contratação do Santos, só tinha que saber que o cara não poderia jogar lá na Libertadores, né, para não dar essas brechas aí. Mas um cara extremamente regular. Então, assim, moral da história, os gringos estão ajudando pra caramba o Santos nessa reerguida da equipe. Eu acredito muito no Santos porque você tem um técnico no banco que tem um nome, tem uma história, um técnico vitorioso, né?
que assim, que acaba dando um peso. Ele é com um elenco que o Santos tem que todo mundo critica, fala que o elenco é fraco. Eu não acho nada fraco o elenco do Santos, eu não acho nada fraco. Então, o Santos eu acho que tem muito para evoluir ainda no campeonato. Eu acho que tem muito para evoluir. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, precisa começar a jogar, não é só o resultado, porque o resultado é legal, mas a gente precisa, assim, conquistar o resultado, tem que jogar bem. E isso não está acontecendo com o Santos. Vamos ver em que momento que isso vai acontecer, né? Vamos ver que esse momento. Embora, se a gente for puxar na memória, contra o Cruzeiro fez um grande jogo, né? Então, é aquele que ganhou e que roubaram, jogo, né? A partir daquele jogo contra o Cruzeiro, o Santos começou a apresentar uma melhora, né, de produção. Mas ainda não tá, você fala assim, fez um baita jogo, conseguiu o resultado, que já é o mais importante de tudo. Isso daí que vai dando base. Você vai conseguindo o resultado, você já vai tendo tranquilidade. Mas aí é que tá o segredo, né, Júlio? O Tite, eu falo muito isso aqui, o Tite sempre usa uma expressão que, assim, o resultado ajuda, né? Quando o time não tá bem, mas pelo menos os resultados acontecem, dá moral para você poder melhorar no dia a dia, né? Já pensou, o time não tá bem e também tá perdendo, aí você já fica sem moral, perde um pouquinho de confiança. O resultado pelo menos vai trazendo isso, e isso tem acontecido com o Santos, né, Júlio? Eu não sei como é que você está observando assim o trabalho do Cuca aí. Verdade, eu não tô acompanhando muito o Santos, né? Mas o que eu vejo é que o time tava um pouco mal, né? Aí teve umas boas vitórias aí contra o Cruzeiro lá, jogou bem. E isso dá moral para os jogadores. Quando você ganha, mesmo não tá jogando bem, você ganhando, você tem a confiança para ir pro próximo jogo, tá? Aí você pensa, caramba, estamos bem no caminho certo, estamos ganhando, no jogo seguinte vamos estar melhor. Você gosta do Cuca, no trabalho dele, como treinador, assim? Eu gosto do trabalho dele, ele fez um bom trabalho lá pelo Palmeiras, né? Trabalhando no Palmeiras. Fez um trabalho que levou o Palmeiras ao título de 2016, né, do Campeonato Brasileiro, 22 anos sem conquista. Aliás, problema do... Que fila. O problema do Cuca, o Carreiras, é o negócio do estrelismo, né? Na volta, por exemplo, ele chegou já falando já dando a entender que Felipe Melo não ia jogar, não ia se dar bem com ele, tirou o cara do time, depois foi para a coletiva e falou, não, já avisei ele que eu não ia usar, porque no estilo de jogo que eu penso, ele não está inserido e tal. Só que agora, braço de ferro com o jogador também é um negócio complicado, ainda mais quando é um jogador como o Felipe Melo, né? Porque aí o Felipe Melo, o que aconteceu? Tá bom, fui afastado, beleza. Ficou afastado, tentou, não voltou, falou, se eu não voltar a jogar, eu vou acionar, porque vocês estão me impedindo de jogar futebol. Aí o que a diretoria fez? Felipe Melo vai voltar. 3 semanas depois, o que aconteceu? Quem saiu? Saiu o treinador. Mas o lance, o Felipe Melo, eu vou te falar, cara, a gente sabe que na hora do vamos ver, ele vai aprontar para o Palmeiras, para o time dele, sempre. Na hora do vamos ver, ele vai, como ele fez na Libertadores, e o pessoal ficou muito pé da vida com isso. Então tem todo um histórico, e o Palmeiras mesmo assim manteve o cara. E agora já estão começando que o cara é um baita ídolo, calma, longe disso. Tem que deixar rodar bem. Olha, o Palmeiras ontem já não fez um grande jogo, né? Ontem já não foi um grande jogo. Agora, o curioso ontem, que a gente vai falar também depois disso, são o Internacional, né? Perante os grandes, de sete jogos, conquistou 1 ponto. Ou seja... Então, e deve ter sido esse ponto aí só, né? Só esse do Palmeiras, porque o resto tomou o nabo de todo mundo. Então, mas foi o primeiro que ele fez o confronto direto no segundo turno. Na verdade, estamos falando de confrontos diretos. Sim, mas estou falando assim, foi o primeiro enfrentamento que ele fez no segundo turno, desses confrontos diretos, né? O primeiro jogo aqui no Pacaembu foi uma dificuldade também, foi aquele jogo que teve o gol contestado do Leandro Damião, lembra? Isso. O gol da vitória foi um gol de cabeça do Dudu. E nós vamos falar do Palmeiras já, é isso? Não, só vai ilustrar, a gente não tem essa, a gente tem que ilustrar, não tem... Você tá no assunto, eu acho que é o seguinte, se tiver que fazer 3 amanhã, o Santos dá adeus para a Libertadores, certo? Você acha, Júlio? Muito difícil, né? Fazer 3 gols assim. Pegar um time... Acho difícil. Pegar um time gringo assim... E outra coisa, os caras embarcaram hoje com sangue nos olhos, velho. Ainda mais sabendo que pode acontecer alguma coisa lá na Conmebol, né? Que pode ter uma decisão favorável aí. E vai ter 40 mil amanhã, 39.700 no Pacaembu. E quem é o cara que fez o papel errado? Quem que errou? Nessa história toda, eu acho que o Santos tinha que ter, no mínimo, enviado um e-mail pedindo
um esclarecimento sobre a situação dos jogadores que ele contratou. Contratamos fulano de tal. Qual a condição de jogo deste atleta? Entendeu? Pô, cara, Tem um documento e fica certo. Agora, esse Comet aí, que é o bid da Conmebol, depois que as coisas acontecem é que vem as explicações, né? Agora tem uma explicação aí dando conta de que os dados do Comet, eles são atualizados até 2 anos. A punição do Sanches era de 3 anos atrás, então ela caiu do sistema. Olha como o negócio é absurdo. Aí você vai lá, coloca o cara para jogar, porque no Comet ele está regularizado, porque a situação é só dos 2 anos mais recentes. E aí coloca o cara para jogar e dá toda essa bagunça. Sei lá. Eu acho que o Santos tinha que ter um trabalho mais pente fino aí em relação à documentação de jogador, porque, olha, sair de uma Libertadores por um erro burocrático tá de sacanagem, O jogador tem que ficar muito pé da vida, hein? Você vê, cara, time sair da Libertadores que o craque do time, perdeu o pênalti. Você fala, você entende que, né? Agora, o cara sair da Libertadores porque imagina se vocês ganharem de 2-0. Como é que faz? Vai bater na trave, né? O sentimento mim. Deve acabar com o jogador isso aí, né? Imagina. É muito difícil mesmo. Chegar lá, você lutar, fazer 2-0 e ser eliminado. E aí, a burocracia que tirou o time, é difícil, Não, cara, o sufoco que foi segurar o 0-0, fazer um jogo como o Santos fez, você tá falando de bons jogos, o Santos fez um bom jogo lá contra o Independente. Sim, fez. Pelo amor de Deus, foi lá, segurou os caras, jogou com 1 a menos, uns 15, 20 minutos finais. Né? A expulsão para mim justa também, achei injusta a expulsão do Dodô. Então, assim, o Santos, dentro de campo, já fez algo dificílimo, que foi chegar lá com moral baixo, certo? E segurar o Estudiantes, não tomar um gol lá jogando fora de casa e trazer esse empate por 0-0 para cá, empolgou o torcedor que comprou todos os ingressos aí para o Pacaembu, o estádio vai estar lotado, o time pode de repente vencer. Pode até ganhar de 3-0 e perder os pênaltis. Pode até, por exemplo, vencer por, sei lá, 2-0, como você falou, aí empatou lá 0-0, ficou com a vaga, aí o Independente não gostou da decisão da Conmebol, vai lá pro TAS, lá pra Suíça. Pode dar um rebu danado isso aí, Essa Libertadores aí pode, pode virar arquivo. Pode virar até o Paulistinha, que nem o Palmeiras tá, né? Que tá 4 meses aí entalado na garganta e tentando reverter o jogo lá. Estão tentando fazer um jogo de novo aí de qualquer maneira, né? Pra quem falou que não valia nada o campeonato, né? Faz parte. Aqui. Agora que já deixa, né? Processo, quando você entra, ou você vai até o fim, né, bicho? Ou então não entra, né? Tainá Santos Ferigo. Carreiras, hoje é aniversário do meu pai, Paulo César Ferigo, que acompanha bastante a gente aqui. Me sorteia para eu levar ele para jantar. Legal, olha, como hoje é aniversário do seu papai, eu vou falar para você que você vai participar junto com todo mundo, igualmente. Um belo presente, inclusive, e boa sorte. Agora, tem uma coisa, quando a gente costuma falar que às vezes dá certo de ser pé quente, né? Nossa, na semana retrasada, né? Nós falamos aqui de 3 aqui que queriam participar do sorteio e sorteamos os 3 depois, no fim, com uma urna cheia foi um negócio fantástico, um negócio meio surreal. Falando em julgamento do Santos, outra coisa que me chamou a atenção foi que o Santos contratou o Mário Bittencourt, que é nada menos do que o advogado fluminense, né? Naquele caso da Portuguesa, o advogado... Lá vem bobagem. Aquele advogado que colocou o Fluminense lá no enrosco lá do caso Everton, né, da Portuguesa, entrou como parte interessada no processo, né? E aí tomou conta... um grande interventor jurídico. Até por isso ele achou que poderia ser presidente do Fluminense. Veja só, né? Ele é o adversário, ele é o advogado do Santos, o cara que está lá em Luque, no Paraguai, defendendo o Santos nessa questão. Então agora aumentaram as chances do Santos. Não, ele resolve, porque o Palmeiras que devia de contratar ele para tentar ser campeão do mundo, né, cara? Porque quem sabe ele não faz uma mágica lá e coloca o título, né? Aqui, Jean Carlos de Abreu, ele é de Camilópolis, Santo André. Você acha que o São Paulo está com sorte de campeão? Falaremos do São Paulo, olha, ganhar de 1-0 no finzinho assim, o São Paulo tem dado alguns detalhes aí que realmente parece que é um time que, para você ter sorte, você precisa construir essa sorte, fazer muita coisa certa. Então pode ser que o São Paulo esteja no caminho correto mesmo. E a distância que ele está tendo dos concorrentes direto do título está começando, porque com o Flamengo aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. Já estreou o Vitinho, o Flamengo, e era a mesma coisa que ia acontecer com o Internacional.
Se o Guerreiro tivesse estreado ontem, o Palmeiras ganhava, tá? Porque jogador de futebol não tolera vir um outro mané ganhando 3 vezes mais de salário, tá? O cara que ganha um gol por mês. Sabia, Júlio, que o Guerreiro tem uma média fantástica na carreira? 1 gol por mês. Sabia disso, não? Não, Ele não faz sabia 12 disso, gols não. por ano. E é toda essa onda, toda essa história em cima do tal do peruano. Entendeu? Toda essa onda. É um absurdo o negócio desse, cara. O negócio você fala assim, meu, você tá de brincadeira. O ano que ele fez mais gols, que ele fez 20 gols, entendeu? Você fala, como isso, cara? E aí você pegar os gols, maioria pela seleção também, não é nem pelos clubes. Aí não, e ele tá sempre apto de prontidão para a seleção. Agora você vê de novo essa punição dele. Você vê como que é a vida. Pô, o Flamengo defendeu o cara, o Flamengo brigou pelo cara, estava junto pelo cara. Pô, agora na hora dele chegar e falar assim, meu, Flamengo, gratidão, Obrigado. vou renovar até por um pouco menos de dinheiro, entendeu? Pô, vou ficar aqui porque eu quero fazer o Flamengo, quero ajudar o Flamengo. Toma! Foi atrás de dinheiro o peruano mercenário. Aí, ó, de novo, enganação. Vai ficar sem jogar agora, você entendeu ou não? E eu não tenho, ó, pode falar o que for, cara. O cara é um jogador medíocre. Medíocre. Eu quero que alguém me prove em números que o cara é craque, como a imprensa toda fala e elogia. Não, craque peruano só com o Bidias. Aí você também está querendo demais, né? Não, sim, mas ó, escuta só, tudo bem, mesmo porque jogou ao lado do Pelé, também tem essa, né? E o peruano? O peruano jogou do lado de quem? Não, jogou do Danilo, cara, do Zidanilo. Né? Ele jogou com o Zidanilo no Corinthians, né? Aí também já conta, né, velho? Ó, vou dar um geral aqui. Gabriela Regina, Meu Deus. Caro Carreiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras completou 104 anos ontem. Durante essa história, qual foi o título que faltou ao Palmeiras ganhar? Pô, sinceramente, é simples responder, né? Pergunta lá na FIFA. Janaína Albuquerque, parabéns pela programação, obrigado. Ela só quer participar do sorteio, com certeza. Letícia de Lima Leonardi, mulherada aqui, ó, Júlio, você tá vendo que a mulherada aqui assiste, viu? Ela tá perguntando, a Letícia de Lima é da Vila Luzita, Santo André, tá perguntando, o que esperar do nosso Ramalhão? Então essa é no fígado para você, Júlio. Ah, o que esperar é que também vamos dar nossa vida, né, para poder fazer uma boa Copa Paulista e vamos pensar passo a passo aí, primeiro classificar para depois ver até onde a gente pode chegar. E essa, assim, a Copa Paulista, lembrando que ela é importante, né? Ela dá uma vaga ou para a Copa do Brasil, não é isso? Ou para a Série D, né? Aí é a opção do clube, né? É a opção do clube. Aí Quando é campeão, o clube faz a opção, né? O pessoal, por que opção? Porque para você disputar uma Série D, você tem que fazer todo um planejamento, não é fácil. Seria a porta de entrada. Série D vale calendário o ano inteiro. Mas por outro lado, vale investimento o ano inteiro, né? Então é complicado. Aqui a Maria, essa daqui é Maria Aparecida Sauer Gonçalves. Mora no bairro Santa Maria, em São Caetano do Sul. Vocês são ótimos. Sempre assisto o programa. E vai, caso, Corinthians. Ela tá falando de mim e do Júlio, né? Ela tá falando, vai, Corinthians. Ela falou, vocês são ótimos. Um abraço para Maria Aparecida. Carlos Ilídio Pinheiro, ele é santista. Ó. Realmente o Santos fez uma boa sequência. Frank Fortes. O técnico Cuca acertou o posicionamento dos jogadores? Carlos Ilídio também, ele é de Santa Maria, mas de Santo André. O Cuca, ele está acertando, né? O Cuca, assim, ele faz um trabalho muito forte de treinamento, de posicionamento realmente dos jogadores. E é natural que no trabalho dele, sempre no começo do trabalho do Cuca, as coisas não se engrenam, né? Porque até os jogadores assimilarem. Mas o positivo é que ele acredita muito nisso. O irmão dele que trabalha com ele, o Cuquinha, acredita muito também nisso. Sabe muito como o Cuca gosta de trabalhar, então eles se acertam e acabam ajustando. Agora, eu acho que o mais importante é o convencimento, né? Quando você consegue convencer os atletas de que aquilo é o ideal e de que aquela formação, de que aquela postura vai mudar o panorama dentro de jogo. Acho que o grande segredo é esse, não é, Júlio? Do treinador. Quando o treinador consegue vender para o jogador a mensagem de que o que ele está pregando, o que vocês estão treinando no dia a dia, que aquilo vai fazer de fato diferença dentro de campo, né? Sim, é muito importante, né? O treinador passe, o jogador prestar bastante atenção e implantar no jogo. Porque o que ele passa no treino é o que provavelmente vai acontecer no jogo. Aí se o jogador pegar a ideia do treinador e praticar nos jogos, vai dar certo. É isso aí. E o Cuca, ele faz muito bem isso. E no Santos ele está ajustando as peças, sim. Dalva Páscoa.
Olá, boa noite a todos do programa. Como todos os segundos ao lado do meu maridão, assistindo e torcendo para ganhar um brinde e aprender um pouco de futebol. Abraços. É Adalva Cardoso de Santo André. Olha, eu estou pensando seriamente em colocar um quadro nesse programa aqui. Uma receita de culinária. Você viu a mulherada, que a audiência que nós temos aqui da mulherada, cara, tá de brincadeira. Obrigado, viu, queridas? Mais tá de Raquel Faria. Eu já sei o que é isso. Os maridos são folgados, eles ficam no sofá, tomando a cerveja e mandam a mulherada escrever e-mail. É isso que eles fazem. Aí a mulherada fica do lado, tipo, fazendo carinho no pé, porque tem que fazer mesmo, isso aí tá certinho lá, né? Tá lá, e eles tomando a cerveja. E ó, eu tô sabendo que tem cara que sabe o que ele faz? Ele passa ainda o WhatsApp pra mulher que tá na sala ou tá na cozinha pra trazer cerveja pra ele. Tem cara que faz isso. Eu tô sabendo, os caras judia, viu? Tá começando o show do Ari Toledo, hein? Não, de novo, ó, Elisângela vai por mim, Elisângela dos Santos, tá? Aí ela da Vila América, Santo André Carreiras, manda um feliz aniversário pro meu marido. Ah, no caso, a outra moça era filha. Essa aqui é o grande, ela é casada com o Paulo César Ferigo, a Elisângela Ferigo. Parabéns, todas as segundas-feiras ele é fiel ao seu programa. O único defeito é ser palmeirense. Olha aí, ó. Um grande abraço. Vai concorrer também aqui como todo. Olha, bacana, hein, audiência. Luiz Oliveira Faria, até que enfim um homem, hein? Boa noite a todos. Meu timão não vai ser rebaixado, não? Vai. Não, rebaixado não. Tá de brincadeira, né? Rebaixado não, porque tem muitos times, bem piores aí do que Corinthians e Santos, por exemplo, para brigar contra o rebaixamento. Né? Ô, amigão, sabe qual foi a última vez que o Sport venceu um jogo no Campeonato Brasileiro? Foi dia 6 de junho. Antes da Copa do Mundo. É que foi muito bem até lá. É que fez uma grande campanha até lá. Depois, foram 11 rodadas, 9 rodadas pós-Copa e 2 ainda anteriores à Copa do Mundo, sem vitória, com 2 empates. Quer dizer, quase 90 dias sem ganhar o jogo. Do Sport. Quer dizer, brincadeira. No brasileiro, né? Ó, só que as coisas são sintomáticas, Carreiras. O Nelsinho Batista, ele começou a treinar o Sport no Campeonato Brasileiro. Deu 2, 3 rodadas lá e falou, tô saindo daqui porque as coisas aqui não estão sendo cumpridas, as coisas não estão em dia, os jogadores estão pressionados, a diretoria não está cumprindo com o que estava prometendo e eu não quero trabalhar assim. Picou a mula. Tudo bem, aí veio o Claudinei deu uma ajustada no time, só que aí começaram, empresta o Michel Bastos, empresta o Rafael CQ, lá estava no Cruzeiro lá. Começou a levar uns medalhões para lá. Pô, o time foi jogando bem, começou vitória aqui, vitória ali, mas a realidade não muda, gente. E o futebol paga a conta. Aí tá aí, o Claudinei dançou, chegou o Eduardo Batista já com 2, 3 jogos, continua a mesma coisa, pediu para entrar na zona do rebaixamento e entrou nessa rodada. Não tem jeito, tem muito segredo no futebol. Ou você faz as coisas direito, ou senão você vai se dar mal. Tenho que aguentar. Quando o Guerreiro jogava no Corinthians, ele prestava. Ah, tá de sacanagem, meu. Você nunca viu falando bem do Guerreiro, mesmo quando ele jogava no Corinthians. O cara é uma enganação. Olha o outro aqui, Luciano Bonetti, ingrato com o Guerreiro. Ah, olha, ó. Sou professor e atribuo 10 nesta prova de conhecimento. Esse filme, tá brincando aqui mais uma vez com o Palmeiras aqui. A galera toda aqui, ó. O Davi Markovic mandando aqui que o Abel Braga seria o técnico ideal para o Corinthians. Davi, deixa eu explicar uma coisa para você. O Abel nunca será técnico do Corinthians. Esse cara ajudou a rebaixar o Corinthians. Isso não sai da memória corintiana. Se esse cara, se por acaso a torcida cogitar, a diretoria cogitar fielmente de trazê-lo, você vai ver o que vai acontecer. Vai ser o primeiro técnico despedido antes de assumir, tá? É isso que vai acontecer com ele. Antes dele assumir, ele vai ser despedido. Igual foi aquele jogador que estava com problema lá que o Corinthians contratou. Ele era técnico de quem? Do Inter? Ele era técnico do Inter. Exatamente, aquele jogo contra o Goiás. Goiás. Aquela palhaçada lá. O Paulo Baier cobrou um pênalti lá 27 vezes. Então a galera fica, agora a audiência é muito grande hoje, muito legal no Facebook, hein? Poxa vida, bastante gente aqui acompanhando a gente. Tem mensagem aí, não? Senão eu engato aqui umas. Vai, aqui. manda aí. O Cláudio Vanessa, garanto, São Paulo não será campeão. É o Cláudio de Santo André. O Júnior Santana diz o seguinte, ó. Excelente goleiro, hein? Manda aqui, ó. Aplausos para você. Obrigado. Ângela Galdelini Dimo, boa noite. O Rodrigo Garcia, Frank, procede a informação de que o Corinthians vai contratar para a próxima temporada o lateral esquerdo Dodô. O Dodô que está no Santos, né? Ele está por empréstimo no Santos e o Corinthians teria consultado a Roma. Lembrando que o Dodô cria do próprio Corinthians, né?
Assim como aconteceu com o Fagner, né, que saiu, foi para a Europa, depois voltou para o Vasco da Gama e aí voltou para o Corinthians, né? O Dodô também é cria do Corinthians. Ele e aí tá diz assim, jogando bola, hein? O Corinthians está atravessando o Santos. Ué, o Santos tem que saber os contratos que faz, né? Fez contrato por empréstimo, não sei quais são as cláusulas lá do contrato. Se aparecer alguma proposta, o Santos ou cobre ou deixa sair. Como contrato, acho que até o fim O do Wagner ano. Gomes aqui, o Santos, o maior do Brasil e das Américas. E já foi, meu. Já foi, hein, cara. Ó, o Adriano diz aqui, Frank, eu disse pra você, meu Santos é incaível. Legal. O Ayrton Silva já aqui, se Frank. distanciou um pouquinho. Fala. Sabadão Ramalhão vai ganhar do Água Santa de 2-0 aí, Julião. Caraca, já tá só que é na colocando- sexta-feira, tá bom? Vamos ganhar. Só avisando, sexta-feira, hein, pessoal? Que hora que é? Sexta-feira. Sexta-feira, 3 da tarde. 3 da 15 horas, Vai hein? ser lá no Inamar, não? Você sabe? Isso, e vai ser no Inamar. Vai ser lá no Distrital do Então, Inamar. se você conversa com o patrão e fala, meu, ó, na boa, patrão, tem um compromisso muito legal, preciso ir lá assistir o jogo do Santo André, ele vai falar assim, vai, vai, você vai. Tem mais? Aí, ó, assinar é de Jesus, aí pode ser à vontade, meu Palmeiras ainda vai dar a volta por cima e trazer esse Mundial para a nação. Sabe o que eu acho bacana esse negócio do Palmeiras? É assim que tem que falar, tem que achar que vai batalhar, vai lá e vai ganhar o título mundial. Aí sabe o que vai acontecer com o corintiano, Frank Fortes? Que fica com toda essa zoeira? Sabe o que vai acontecer? Vai continuar. Não, a brincando, gente vai pô. começar assim, ó, bimundial, então, ou seja, vocês vão ter paciência de conseguir mais um ainda. O problema do Palmeiras não é conseguir um, gente, eu tenho que conseguir 2. Aí, ó, podemos dizer que até 2050, talvez, o Palmeiras consiga bicampeão. Por que você fica com essa cara? Não, eu tô olhando eu tô prestando atenção nas suas análises repetitivas, sempre a mesma coisa, não falam uma... ai, meu Deus, só faça um comentário pertinente, O rapaz. Kleber Esteban falando aqui, se amanhã o Santos vence, o Independente se classifica. Olha, sabe quem é o Independente? Claro que a gente está falando dos 3-0. É o maior campeão da Libertadores. E não é o maior campeão por... Assim, ele é disparado, uma campeão. Tem 7 ou 8 títulos, né? Então, assim, é um super campeão. Tanto é que o estádio do Independente chama como? Estádio Libertadores da América. Certo, Frankfurt? Justamente. Então, Popular Avejaneda. ó, posso ser sincero? Um time da Argentina, ainda mais o maior campeão da Libertadores, perder, se virar esse negócio do WO de 3-0, pode esquecer, já era. Não tem nem como, não tem nem como ir por essa linha. Agora, já falamos muito do Santos. Já né? Já abraço chega, também Santos. para o Anderson Nunes e para Juliana Santos. Vamos passar para o jogo da noite do sábado, então, que foi Corinthians 1, Paraná Clube 0, gol do Henrique, o zagueiro, aos 35 minutos do primeiro tempo. O Jadson esteve muito bem na partida, só que assim, não sei, o Carreiras, o Corinthians está muito dependente do Jadson, pô. O Jadson não tem tido essa regularidade também, né? Por isso que, para mim, o Corinthians não é um time ainda confiável, do ponto de vista de você ser conclusivo, de falar, o Corinthians vai na quarta-feira, por exemplo, contra o Colo-Colo, fazer uma grande partida e se classificar, vencer, atropelar, fazer 2-0 no Colo-Colo. Não sei, acho difícil isso. Frank Fortes, eu acho o seguinte, eu acho que, como o Santos tem um Independente pela frente, o Corinthians tem um Colo-Colo, que não é um Independente, mas tem jogadores que conhecem bem o futebol brasileiro. Lá tem o Barrios e o Valdívia, né? Então, assim, tanto é que o Valdívia fez uma jogada decisiva lá para a saída desse gol que o Corinthians perdeu. Mas o Corinthians tem time para reverter. Agora, o que acontece com o Corinthians, você falando dessa dependência do Jadson, o Jadson é um jogador de 34 anos, gênio do futebol, e está lá fazendo o seu papel. O problema é que os outros não estão fazendo absolutamente nada. O tal do Pedrinho Perna de Mosquito, tá? Não joga bola há muito tempo. Mas não joga bola há muito tempo. E tá jogando com um nome em cima dele. Ô Pedrinho, deixa eu explicar uma coisa pra você, garotão. Jogar no Corinthians não é simplesmente ficar dando assistência, fazer gol só não, bonitão. É fazer uma falta, tomar um amarelo, é dar um carrinho. Você fica olhando o cara correndo na sua frente, você perde a bola e fica correndo, e fica com as perninhas lá correndo lá assim. Dá licença, maluco. Acorda, você está jogando no profissional do Corinthians. Você não está mais jogando no juvenil do Corinthians, no júnior do Corinthians, nas categorias de base do Corinthians. Acorda, moleque. Você está pensando que você é quem? Vomitaram na sua orelha aí, empresário vomitou na sua orelha que você pode ser vendido por um caminhão, aí você para isso. Então pega o seu boné e volta pro banco, que é isso que o Loss tem que estar errado. O Loss está errado no curso com 2 jogadores, com o Pedro Henrique e com o Pedrinho.
O Pedro Henrique não serve para ser titular do Corinthians. Nós temos o Léo Santos lá que joga muito mais bola do que ele. Agora, o Pedrinho tem futuro, só que precisa ser mais trabalhado. Agora, o que não pode é o seguinte, o cara não faz gol, o cara não dá assistência, o cara não marca ninguém. Ou seja, o que ele é em campo? Então, aí você vai falar assim, do Jadson, um dos jogadores que mais correm no jogo é o Jadson. Com a idade que ele tem. Ele tem quase o dobro da idade do Pedrinho. E aí, por isso, o cara também não consegue ter uma sequência, não consegue fazer 2 jogos iguais, por exemplo, o Jadson, porque se cansa pra caramba no primeiro. E vou falar mais, se o Jadson não tivesse... Não mantém a intensidade. Se o Jadson não tivesse o caráter que ele tem, ele já estava tirando um sarro do jogador dessa molecada do Corinthians. Ele já estava tirando um sarro dessa molecada do Corinthians. Ele ia pegar, jogar bola para os caras e falar assim, ó, toca, corre aí, ele ia ficar jogando bola, e até ia para o banco. Ele ia para o banco. Não faz sentido isso que está acontecendo. O Loss, ele tem uma parcela de culpa aí, em relação, eu vejo, a essas, a certas alterações que precisavam ser feitas. Agora, ele não pode sair do Corinthians, não tem condições de sair. O Corinthians foi muito alterado. É injustiça você jogar a culpa no técnico. Não tem jeito. A única coisa, na minha opinião, que eu realmente fico incomodado com o Loss é porque toda vez que tem um grande treinador do outro lado, ele até agora não ganhou um jogo. E isso é o que deixa a gente... Então, ou seja, você fala, aí você vai pegar um jogo decisivo. Então, por exemplo, você fala assim, contra o Flamengo. Eu acredito no Corinthians contra o Flamengo. Aí por que eu acredito? Porque, o outro técnico lá, o Barbieri, também não tem essa experiência. Ou, na verdade, o Loss tem até mais experiência de título do que ele, tá? Então, essa é a diferença que eu vejo. Então, o Flamengo não me assusta. Aí você tem um Filipão no Palmeiras ou um Cruzeiro com o Mano Menezes. Qualquer um dos dois aí, como é que fica? Então, essa questão vai falar, mas ele ganhou já do Mano Menezes, ganhou em outra situação. Eu quero ver ganhar no mata-mata, que essa é o que importa. Essa é a situação. O Loss, um jogo muito decisivo para ele do ponto de vista, não para sair do time, não acredito nisso, mas para dar moral, para pegar moral, é reverter esse resultado. Pessoal, é o seguinte... providencia uma aguinha aqui pro Carreiras, um remedinho para dar uma segurada, senão ele vai ter um piripaque aí. Não, que piripaque, não vai ter piripaque em nada. Aí, calma, não se altera, você vai cair aí, meu. E ó, aqui, daqui a pouco, viu, Nelson? Tá o Nelson da Politex assistindo a gente. Garoto, daqui a tá pouco o palmeirense e o corintiano lá. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas, porque são os dois assuntos, o assunto do Palmeiras e o assunto do São Paulo. Então a gente vai responder 2 perguntas muito boas aqui que eles fizeram. Tá, deixa eu só, a Juliana tá pedindo para você mandar um abraço para sua sobrinha aqui, tá? Júlia, hein? Não esquece, hein? Tá, vou mandar sim. E o Anderson Nunes está dizendo aqui, Deus abençoe você aí, mano. Grande goleiro também. Obrigado, manda um beijo lá então para sua sobrinha. Ela é de Salvador? De Salvador, sim. Beijo, sobrinha. Tô com muita saudade de você. Aproveitar para mandar um beijo para minha noiva também, né, Sinara, que eu tô com muita saudade isso aí. dela. Assinar, mas essa daqui, quem que tá aqui? Tô brincando, Sinara, tem ninguém aqui com ele. Aí acaba, hein? Senão a gente tá ferrando, nós vamos ter que filmar o estúdio aqui. E a gente tá falando de Politex? Eu só ia pedir para ele falar um pouquinho do Corinthians pra gente falar da Politex. Isso aí, então vamos lá, vamos saber. O Júlio, você... Sim. Corinthians, time da massa, time do povo, time dos torcedores mais exaltados e tudo. Como é que você tem visto assim esse Corinthians que ganhou tudo aí nos últimos anos com o Carille, né? E agora nessa nova fase com um treinador que sempre foi especialista na base, que é o caso do Osmar Loss. O treinador ele teve um histórico muito bom na base, né? Não é à toa que ele subiu profissional. Mas com as perdas dos jogadores que teve o Corinthians, ele teve muita dificuldade para armar o time, né? Aí agora tá vendo, estão perdendo jogos, aí às vezes ganha de 1-0, aí fica meio complicado, aí a torcida fica com aquela desconfiança. Mas aí vai depender do torcedor, se vai ter paciência ou não com o treinador. O torcedor do Corinthians, eu acredito que vai ter. O Corinthians está no crédito, o Corinthians está no peito do Corinthians assim, atual campeão brasileiro. Isso facilita. Aí só não tem porque não é a camisa, mas é o atual campeão paulista, que é o torneio regional mais importante do país. Então, assim, o Corinthians tem crédito. Se algo der errado, se não conquistar mais nada esse ano, a torcida fica chateada, mas não vai destruir lá. Não vai. Agora, o que o Corinthians quer ver é o que aconteceu nesse último jogo. O Corinthians jogou bem. O Corinthians poderia ter ganhado o jogo por um resultado bem mais elástico, tá? Então, assim,
É o que está faltando um pouco de sorte. Mas não foi empolgante, né, cara? Não foi empolgante, né? Por exemplo, para quarta-feira, por exemplo, não foi aquele jogo que você falou, pô, os caras vão vir babando na quarta-feira, vai estar demais. Time sem Romero não é empolgante, cara. Não dá. O Romero faz uma falta danada. Aquele paraguaio lá. Mandar um abraço aqui para o Fábio Zanetti. Fala, Carreiras. Manda um abraço para o meu pai, Sérgio Carvalho, e minha irmã Vanessa Zanetti, de São Bernardo do Campo. Tá mandado aqui. Tá mandado, Fábio. Um abraço forte. Galera no Facebook, ó. Cláudio Vanessa, Jadson Monstro, tá falando aqui, ó. Vai meter gol no Colo-Colo. O Jadson tem isso também. Qual é a vantagem do Jadson? Jogo grande, ele não se esconde. É um fator importantíssimo. Aí, aqui, a galera vendo aqui. Muita gente, muito legal. Aqui, o Rodrigo Garcia não é o Felipe, ele é o Júlio Santos, entendeu? Cismado, cara. É o Júlio Silva. É o Júlio Silva. E aqui, ó, Fábio Denadai. O que você tá... Fábio Denadai tá tirando uma aqui por causa de São Paulino, tá feliz, né? Os caras ficam tudo azucrinando, viu, meu? Aqui tá o Nelson falando aqui que o Nelson gostou. Mas daqui a pouco eu vou responder a pergunta de vocês, viu? E agora vamos falar o quê? Agora vamos falar da Politex, né, o Carreiras? Mas não vai tem sempre um presente interessante e diferente para o nosso telespectador, né, Carreiras? Muito bem, desde que não seja edredom verde e branco, né? Vamos ver, vamos ver qual é o recado da Politex hoje. Boa noite, Carreiras. Boa noite a todos vocês que estão assistindo aí o Futebol Mais Debate, gente. Olha, estou novamente aqui nessa loja maravilhosa que é a Politex. Tem 47 anos de experiência, tradição, qualidade, vendedores especializados aqui para te atender. Tem facilidade no pagamento também, você pode vir para cá aproveitar, tem muita variedade. Inclusive, olha, almofadas, tem parte de coxa, parte de cama. Lá no primeiro andar você vai encontrar também tapetes, cortinas, persianas. Olha, vou te dizer que quando eu venho para cá, eu realmente fico louquinha. Mas o brinde de hoje, para você que está participando aí do Futebol Mais Debate, aliás, se não está participando ainda, participe. Vai ser esse edredom aqui de casal 100% algodão, é isso mesmo. Então, participe já para você ganhar esse edredom maravilhoso. Quem quer vir conhecer essa loja é a Avenida Senador Vergueiro, número 4.826, aqui no Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. É com você, Carreiras. Olha que belo presente, hein? As cores americanas ali é fantástico, hein? Bacana. E para esse friozinho, 11, 12 graus que está hoje, gente. Esse aí é o prêmio fantástico. Da noite. Aliás, não vai dar para usar hoje, né? Aliás, a Politex é aquela loja maravilhosa que você for com a sua mulher lá, você senta, você sabia, né? Você senta na graxa, porque não tem como não gastar. Você acha lá. Que a minha esposa já não foi? Vamos lá na Politex lá. Ele sai correndo. Segurando, mas o preço é barato, Frank. Essa é a vantagem. Você lá na Politex, você faz ótimas compras com preço bom, que é o grande segredo, Essa né? é a vantagem. Não é por isso que o Nelson está aí há tantos anos, esse maior sucesso aí, o dono de Rude Ramos. Na verdade, o Nelson tinha que ser prefeito de Rude Ramos. Falar com o Orlando Morando lá para instituir ele de prefeito de Rude Ramos. Agora, Carreiras, para a gente projetar a quarta-feira contra o Colo-Colo. Então, o cenário é o seguinte: 1-0, disputa por penalidades, né? Porque o jogo lá no Chile foi 1-0 para o Colo-Colo. 2-0, o Corinthians classifica direto. Agora, o Colo-Colo marcando uma vez, o Corinthians precisa fazer 3, porque na Libertadores nós temos o gol qualificado que eles retiraram da Copa do Brasil, né? Então o cenário é esse. Imagino que o Corinthians vai para cima, né? Vai começar para cima aí da equipe do Colo-Colo, com a dúvida ainda da participação ou não do Cássio. E aí o torcedor, hoje assim, durante o dia, os torcedores preocupados aí em redes sociais e tudo a respeito do Cássio, e aí você como goleiro pode falar, Júlio, porque o Cássio foi importantíssimo pro 1-0 lá no Chile, por ter sido só 1-0 o jogo contra a equipe do Colo-Colo lá no Chile, né? Talvez por esse motivo a preocupação aí do torcedor com relação à participação ou não do Cássio. Não acho. Eu acho que é mais pensando aí num pênalti. Eu acho que essa é a maior preocupação do torcedor, porque, olha, eu também acho que é bobeira, porque o Walter também é um goleiraço. O Walter era para ter sido campeão, consagrado, né? Consagrado contra o... Na verdade, ele estava caminhando porque era o jogo contra o Grêmio na arena do Grêmio. Ele catou 2 pênaltis, o Pato faz aquela palhaçada e aí o Corinthians perde e ele ia sair como o grande nome do jogo. O Pato arrebentou o Walter naquela oportunidade. Eu acho que o que a torcida mais tem medo não é no bola rolando. É justamente que
levar uma decisão para os pênaltis. O Cássio realmente, na hora dos pênaltis, ele faz a diferença, né? O Cássio, você também acha isso? Que o Cássio é um goleiraço? O Cássio é um excelente monstro, goleiro, né? né, moço? É inspiração para mim, né, também. Eu acho que o Walter também é um excelente goleiro e o Corinthians está bem de goleiro ali. Independente se vai jogar o Cássio ou o Walter. O Walter. Você falou que o Cássio é uma inspiração, uma referência para você também. Quais são os outros goleiros assim que você se espelha e você fala, pô, esse cara aí tem que seguir o exemplo porque vou me dar bem se for igual. Eu me inspiro muito no Jefferson do Botafogo, um excelente goleiro. Goleiraço. E o Dida, né, que foi próprio formado lá do Vitória. Monstro. E eu cresci vendo essa escola, né, de Dida, Felipe, muitos falavam deles. Aí ficou uma referência para mim, o Dida. E você tem essa tranquilidade que tinha o Dida para jogar, não? Que o Dida dentro de campo parecia que ele estava, sei lá, num shopping center, né, velho? Tamanha tranquilidade. Algumas pessoas falam que eu sou assim, né? A maioria das pessoas fala do bairro lá que... Bacana. Do meu time também, que eu sou muito calmo, às vezes tem que ser mais agitado, falar mais com o time, então mas eu fico mais tranquilo. Mas na hora do pênalti você também deixa o cara quieto? Não, na hora do pênalti a gente tem que ir lá, né? Falar pouquinho, deixar uma pressão pro batedor. Então, mas isso é uma característica que o Dida também ele dava. Ele era quietinho, mas na hora do pênalti ele ia lá. Mas vai lá, sorrateiramente. Vai lá só falar, eu vou pegar o senhor, você sabe que uma simples movimentação ali, você já muda a cabeça do cara. Então, assim, você estava falando aí das características do Dida e tudo. Você conhece o Anderson, goleiro do Palmeiras, do Sub-20? Não. Você conhece o Anderson? Não conheço. Ele é o Dida em miniatura, cara. É impressionante. A fisionomia dele? A fisionomia e a postura dentro de campo. Tá. Sabe aquele negócio do Dida, quando partia para a bola, assim, a bola saía para a linha de fundo, ele baixava a cabeça e assim? Igualzinho, a mesma coisa. Eu nunca me esqueço... Parece que em alguns momentos do jogo o cara tá até triste. Né? Tamanha frieza. Tamanha frieza. É igualzinho. Você observa os jogos do Sub-20 do Palmeiras, você está acompanhando o Paulista Sub-20. Ele é o goleiro que já foi campeão no ano passado, né, com o Sub-20. Está novamente no time. É a mesma coisa, cara. A primeira coisa que você pensa, pô, é o Dida em miniatura? Você sabe que eu estava lá no Maracanã, na final contra o Vasco. E quando o Edmundo chutou a bola para fora, né? Aí o Dida ficou com os braços andando assim. Ele saiu andando. Eu fui comemorar com delay. Eu fiquei atrasado. Porque eu falei Você não entendeu, né? Eu não entendi. Aí eu não entendi. Aí eu entendi, sabe como que eu fui entender que o Corinthians era campeão do mundo? Um vascaíno sentou a testa numa estrutura de aço que tinha no Maracanã antes da reforma, que era para sustentar uns camarotes. Aí eu falei, meu Corinthians é o campeão, cara, porque a gente estava todo misturado na numerada, né? Tava meu pai palmeirense torcendo pro Corinthians, tá vendo que beleza? Eu pareço muito isso. Ele não estava torcendo pro Corinthians, ele estava torcendo pro filho. É, isso aí mesmo, eu também faço isso, viu? Torço pro meu filho. Imagina o estrago que seria no Rio de Janeiro se o Vasco da Gama fosse campeão daquele torneio lá de verão. Vamos para um rápido intervalo, porque a gente vai continuar discutindo isso e muito mais em instantes. Opa! Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui na TV Mais ABC, no nosso Futebol Mais Debate. Estamos falando do Corinthians, que na quarta-feira enfrenta o Colo-Colo pela Libertadores. Perdeu a primeira partida das oitavas de final lá em Santiago por 1-0. Precisa, portanto, de 2 gols de diferença, um 2-0 para avançar às quartas de final da competição. Uma vitória por 1-0 leva a disputa para os pênaltis. Se o Colo-Colo marcar uma vez, pelo menos, o Corinthians precisará de 3 gols para seguir na Libertadores. Agora, o pessoal quer saber como é que o Corinthians vai fazer isso aí. Muita gente perguntando se o Corinthians tem, de fato, chances de passar, de superar o Colo-Colo nesta atual situação em que o Corinthians se encontra, Carreiras. Olha, apesar da campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro estar numa posição intermediária da tabela, o Corinthians é um time de tomar poucos gols. Nas derrotas é sempre de 1-0, raramente toma mais do que um gol. O que está deixando a desejar o Corinthians é o ataque. Tá? A hora que acertar esse ataque, a coisa vai melhorar. Mas o que tem acontecido às vezes é que esses gols que tem acontecido, o Paulo Henrique
é sempre o cara que está sendo culpado, infelizmente. O Pedro Henrique. Sempre ele está sendo culpado. Tá pegando tanto no pé do rapaz que você tá mudando até o nome dele. Mas eu pego mesmo, não tem jeito, cara, não dá, não tem. E é outra coisa do Pedro Henrique que prejudica demais o time, é a saída de bola. Parece que a bola vai no pé dele, a torcida fica morrendo de medo do que ele vai fazer. Coisa que com o Balbuena era muito diferente. Agora, claro, o Léo Santos tem uma saída de bola muito melhor. Por isso que eu questiono o Loz, entendeu? A falta de experiência do Loz, pô, o cara que conhece todo o elenco da base do Corinthians. Pô, ele sabe, antes do Pedro Henrique assumir a condição de titular, ele já sabia que o Léo Santos era um zagueiro que tinha uma condição melhor do que a do Pedro Henrique. E se eu te falar que não é ele que está mandando essa escalação aí, você vai acreditar? Então ele está fazendo o que lá? Pega o boné. Mas esse é o tipo de situação que a gente... eu acho que o Loz, ele é mais confortável para a diretoria nesse momento. Tá? Não acho que tem que sair o Loz. Não acho, ele é um parceiro da diretoria, ele está fazendo um jogo que está certo. Agora, sim, o Pedro Henrique já deu os recados, já várias vezes, são várias falhas que ele tem apresentado. E, não vai tirar o cara, por que não vai tirar o cara? Então, mas aí quem é que tem que tirar o cara? Então, exatamente, é o Loz, mas você não pode condenar só todo o trabalho. Não estou condenando todo o trabalho, eu estou apontando um erro, cara. Pelo menos na minha opinião, entendeu? Outro cara deveria ser titular e não ele. O que está acontecendo? A gente já percebeu nesse jogo com o Paraná... Agora o técnico não escala o time? A gente já percebeu uma atuação melhor do Ralf, o ritmo de jogo já está começando a vir, o Ralf precisa de ritmo, porque o Ralf dentro do ritmo é outro time do Corinthians. Porque o que aconteceu com o Pedro Henrique? Ele está prejudicando demais a saída de bola do Fagner, porque o Fagner não está sentindo firmeza para fazer o trabalho que ele sempre faz de apoiar como ele apoia. Esse está sendo um grande problema. Então aí fica difícil, porque a bola no Fagner, pode reparar, pessoal, como o Fagner está queimando bola. Por que o Fagner está queimando bola lá de trás? Porque a hora que a bola chega no pé dele, ela já chega errada. Aí você fala, como é uma bola chegar errada? O cara está do lado e passar para o Fagner. Porque nem sempre é ele que tem que passar essa bola nessa hora, a bola não tinha que estar nele. Entendeu? A bola já tinha que ter ido para o outro lado. Essa é a questão que eu defendo. Então, assim, o Pedro Henrique, tá? Ele, inclusive de cabeça, ele é grande, mas ele perde todas, até onde vai isso? Agora, vou falar aqui, volta a falar, assunto Pedrinho, né? O Pedrinho. Seu problema é Pedro. O Pedro Henrique, é o Pedrinho. Então pode ser verdade. Ainda bem que o meu nome é Frank. Senão, olha, fala pra você, ia lá pro RH hoje. A gente precisa fazer. Não é possível que o Jadson, com 34 anos, jogue mais bola do que esses moleque. Os outros eu não vou falar ainda, porque estão muito novos. Esse chileninho é bom jogador, né? A gente sabe. Mas o nome dele é Pedro, sabia? Pedro Arauz. O Matheus é bom jogador. Tá? O Matheus é bom jogador. O Matheus logo vai incomodar o Pedrinho. Vai mandar o Pedrinho pro banco. É que aquela coisa é o seguinte: o cara vira titular do Corinthians, aí uns expert manés, né? Já começam a colocar que o cara vale 200 milhões, cria uma puta responsabilidade pro técnico. Como é que eu coloco um cara de 200 milhões no banco? Então eu vou te falar, sabe como? Colocando, cara. Simples. Colocando. Sabe por quê? Porque ele não vale 200 milhões. Essa bolinha que ele tá jogando não vale 200 milhões. Pode esquecer. Mas você falou um negócio aí, você falou, mas não é ele que está mandando. Explica essa expressão aí, por favor, com relação ao Loss. Existe todo um conceito quando um time vem preparando um jogador, tá, para ele virar titular. Esse jogador vem virar titular, o Corinthians vai fazendo. Então vem o Pedro Henrique, vai titular. Titular, deixa o cara titular, daqui a pouco aparece uma proposta para vender o cara. Certo? Enquanto isso, você se sujeita a perder jogos. Porque qual é o handicap para você vender um cara? É ser titular. Esse aí. Agora, o Corinthians tem algumas coisas que eu tenho que confessar. Eu, por exemplo, teve uma fase do Felipe no Corinthians que a torcida queria matar ele, inclusive eu. E depois se tornou um monstro. Lembra disso? Evolução. O Felipe? Lembro. Depois se tornou um monstro. O Felipe se tornou um monstro. Então pode ser que o pessoal esteja enxergando, que com certeza entende mais de futebol do que eu, alguma coisa que vão corrigir no Pedro e ele vai acabar dando esse retorno. Tá? Então é o que a gente precisa esperar. Agora, o Pedrinho é uma questão mais de malho. Mas assim, no caso do Pedro Henrique, se você está percebendo que os gols acontecem pelo setor do cara, ele perde as disputas principais,
ele atrapalha a evolução numa saída de bola, numa Então, transição. eu acho que ele taticamente ele deixa a desejar, inclusive. Então, o cara não tem que sair do time em detrimento do benefício do time, para que o time possa continuar buscando pontos, continuar buscando vitórias. Vamos fazer um ajuste aqui, daqui a pouco você volta. Mas esse cara aí a gente tem um interesse assim. Você vê. Então vamos ajustar aqui, porque você está comprometendo tecnicamente o time por um envolvimento comercial, por uma questão comercial, digamos assim? Então, Frank, eu tenho essa opinião, porque o meu exemplo do Felipe, né, do zagueiro, assim, eu sei, eu entendi. ele foi melhor, vamos dizer assim, conseguiu ele uma negociação e hoje ele é um zagueiro da seleção brasileira. Mas ele foi aprimorado sem jogar, porque a zaga titular do Corinthians era monstra. Então ele era reserva. Mas depois de um tempo que quando ele voltou aí, falou assim, agora eu sou titular, aí ele foi muito bem. Mas ele teve um período que a gente sentiu uma insegurança absurda quando ele entrava para jogar. E é engraçado isso, minha torcida, por exemplo, quando entra o Léo Santos, a torcida não tem essa insegurança. Agora, volto a falar, o Pedro Henrique tem as suas qualidades, é um bom jogador, agora precisa evoluir em alguns aspectos. E eu não sei se vale a pena você ficar insistindo para ele evoluir ou se pega o Léo Santos e coloca. Por isso que eu estou falando, essa insistência, assim, em detrimento do resultado, entendeu? Agora sim, vamos falar do Pedrinho. Cara, jogador altamente previsível. Ele aluga a ponta direita, certo? Todo mundo sabe que ele é canhoto. E o que aconteceu agora? Agora estão marcando o corte dele. Ficou fácil, Pedrinho. Então você virou um cara previsível e ferrou. Cantei essa bola 2 semanas aqui, da previsibilidade, né? O jogador tem que ter recursos também para perceber quando está sendo bem marcado e se livrar de marcação, né? Não é claro que a gente falando assim parece fácil, né? Dentro de campo a gente sabe que não é tão fácil também, porque o adversário está lá para marcar, para inibir as descidas e tal, mas quando o jogador percebe que as coisas não estão acontecendo dentro de campo, o que é que tem que fazer, hein, Júlio? Essa pergunta é fácil também, né? Ali ele decide na hora, né? Porque quando ele está com a bola, ele tem um tempo para poder pensar no que vai fazer. E como o Pedrinho tem uma boa qualidade, ele pode tanto puxar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Aí ou ele muda de lado para poder se livrar da marcação, que talvez o lado que ele está jogando está sendo muito bem marcado. Aí ele muda de lado, talvez possa dar certo. Então, mas essa mudança de lado, quem determinar é o treinador. E isso não tem acontecido com o Corinthians com essa facilidade, mas entendeu? A alternância, né? Essa é a questão. Então tem esses detalhes. Agora é o seguinte, o Pedrinho está na intermediária. Para bater uma bola para você, o que você faz? Você dá o canto direito para ele, que você sabe que ele vai bater lá no direito. Foi com o goleiro. Fala, o goleiro do. Tira essa mão da minha frente. O goleiro do Paraná é metade do tamanho do Júlio. Aí. É metade. O que ele fez? Ele dá aí o Pedrinho vai e bate. O cara faz a ponte, ainda sai numa foto ainda maravilhosa ponte. E a torcida, nossa, o Pedrinho bateu. Tá de brincadeira, o goleiro cara. do Paraná é o Richard. Exatamente, o Richard. Formado no São Paulo tem 1,5 m. Jogou aqui no São Bernardo, né? Eu tenho 1,5 m, tô brincando. Mas assim, cara, ele foi lá e meteu uma baita de uma ponte. Não, esse que tem 1,5 m é o Little Richard. Meteu uma bela ponte. Então assim, Pedrinho, vamos o seguinte, entender o que é Corinthians. Que o seu empresário te brife melhor do que é Corinthians. Com esse futebolzinho você não fica de titular. Você tem que jogar muita bola. Eu faço essa cobrança aqui porque eu vou no jogo assistir. Eu entendo um pouquinho de futebol. E eu já vi jogador jogando assim, muito mais do que você sair do time. A torcida do Corinthians já começa a pegar no pé. Por que o Romero se firmou com a torcida do Corinthians com uma técnica no início? Hoje você pode falar que o Romero é imprescindível para o Corinthians. Hoje ele evoluiu técnica e taticamente. Então, né? Parece que o Pedrinho está acontecendo o contrário. Tá? Parece que está acontecendo o contrário. Agora, tem um detalhe. Por que a torcida tolerou, aguardou, esperou acontecer o Romero? Por quê? Porque ele se dedicava, ele se doava dentro do campo. Ele não fazia tempo de... Olha, não fazia questão de não perder uma bola, de dar carrinho. A gente não vê isso com o Pedrinho. O cara não tem o sangue corintiano, meu irmão. Vamos acordar, cara. Vamos acordar. Você está jogando no Esporte Clube Corinthians Paulista. É o time da Fiel, irmão. Você não vem com esse negócio, essas perninhas de pernilongo, aí só ficar nessa daí. O cara toma a bola dele, ele fica olhando o cara, Frank Fortes.
Ele fica olhando o cara. Aí, meu, você tá de brincadeira. Aí você no futebol de hoje, aí você jogar com a menos, aí você tem um Jadson. E assim, o futebol, hoje ele é muito mais coletivo. Você tem que ser muito mais participativo, né? Jogador que para no lance, ele para também no vestiário, né? Porque normalmente ele não volta pro segundo tempo. Repara no abafa. É verdade. Repara no abafa que ele faz na zaga quando tá saindo de bola o adversário. Não, é de brincadeira. O cara tá lá na bola, ele vai chegando assim com as pernas assim, meu, não vai chegar nunca. O cara lá já sabe o que vai acontecer, meu. Que o cara vai dar um passe perfeito, tal, porque ele não vai dar uma pressão. Ele dá tempo pro adversário. Não, se você vê ele correr pra cima de um cara, você chora, você dá risada, você fala assim, ele fica igual uma barata tonta. Muito bem. Ele fica igual uma barata tonta ali, então um jogador assim, aí você fala assim, não, ele tá ali porque ele é o Rivaldo. Porque o Rivaldo era assim, né? Então, mas aí... Vai exigir de quem? Aí é o Rivaldo, entendeu? Aí era o Rivaldo que era o Rivaldo. Agora, né? Não dá, Bom, né? depois de 92 minutos falando aqui do Corinthians, né? Em Peraí que tem torcedor aqui, detrimento dos 12 que nós falamos do Santos, a pergunta fundamental é a seguinte: na quarta-feira, para você, o Corinthians se classifica ou não, Carreiras? Se classifica, tem condições total de se classificar, até ganhar do Colo-Colo. Palpitômetro agora. 2-0. E para você, Júlio, dá Corinthians na quarta-feira, você acha ou não? Acho que dá Corinthians, sim. Passa? Tem condições de fazer 2-0, sim, e passar. Boa. E você? Não, eu tô indeciso. Você imagina se ele não vai estar indeciso. Então, ó, sabe o que você não está indeciso? Tá bom, vai dar empate, então. Aldilene Gonçalves, se liga, olha só. Vocês estão com frio? Tá frio? Frio hoje, tá frio. Tá frio hoje. Tá frio. Eu faço um caldo verde delicioso. Você tá de brincadeira. E qualquer programa eu levo aí pra vocês. Pô, você vai falar um negócio desse daí, né? Agora a gente aqui com frio danado e o caldo verde. Caldo verde, aquele pãozinho italiano. Ah, papai. E ela está dizendo que ela é São Paulina e ela falou que o treinador de São Paulo está surpreendendo. Diego Aguirre. E para vocês, o que acha? A gente acha também, está fazendo um bom trabalho. Ela mora no Parque das Nações, em Santo André. Galera aqui, participação. Timão. Penso que os Marlós devem continuar no comando do Timão, crescendo junto com o clube. Bora acreditar que tudo pode melhorar. Cida Pinheiro. Perfeito, tenho essa mesma impressão. Com alguns ajustes, é claro, tá? Porque a gente está aqui também, não pode ficar só concordando com tudo que o cara faz. Mas temos que dar um super voto de confiança. Boa noite a todos. Moro em Piraporinha. Acho que o Corinthians não passará pelo Cerro amanhã pela Libertadores. Essa é a minha opinião. O que vocês acham? A gente acha, Roseli, que você está errada, porque eu já falei que vai passar, entendeu? Não, o Júlio falou que vai passar, e esse prego aqui também está em cima do muro. Não, vai dar empate, vai dar Colo-Colo. Então, aí, tá vendo só? Você acha o quê? Para vocês que transmitem a Copa Paulista com os times da região, por que vocês não transmitem a Copa Paulista dos times da região? Mariana, Franco, Braz, Vila Guilmar, Santo André. Boa pergunta. Precisar perguntar para o diretor-geral por que não transmite, viu? Né? Pô, que louco. Kaique Oliveira. Sou tricolor de coração, sou o time tantas vezes campeão. Chupa Carreiras. Moro no Jardim Santo Antônio, Santo André. Toma. Então, ô Kaique, pô, cara, é puta sacanagem você tá falando um negócio desse aqui, cara, ó. Se tem um time que não ganhou nada, é o São Paulo. Se tem um time, olha que curioso, o Corinthians já foi campeão paulista, certo? O Corinthians ainda tem chance ridícula de ser campeão brasileiro. O Corinthians ainda tem chance ridícula não, chances boas de ser campeão da Copa do Brasil e chances pequenas de ser campeão da Copa Libertadores da América. E o chupa o quê? Então quem tem que chupar o Mané? Se liga, velho, se liga. Vocês mal ter condições de ser campeão brasileiro, tá? No caso do São Paulo, assim, o título não dá para se dizer que ele está garantido, né? Muito longe disso ainda. Mas está bem caminhado, tá dando sorte aí, né? A galera, né? Tá... A gente vai ver nos confrontos diretos aí, né? Então é isso daí. Carreiras, boa noite. Quem será o novo técnico do Corinthians? Ouvi falar em Dorival Júnior e Wagner Mancini. O que você sabe sobre isso? Sinceramente, Wilson Antônio, eu não sei absolutamente nada sobre isso, tá? E eu conheço o Andrés. O Andrés não vai mexer no Corinthians. O Corinthians tem crédito. Então é o seguinte, não é porque o Loss, de repente, não vai conseguir título que ele vai sair. Essa é a minha opinião. E eu acho que tem que apoiar. Agora, o Loss, ele tem que demonstrar que ele está fazendo um trabalho legal com essa molecada. Fala tipo assim, o ano que vem isso aqui vai render. Porque pouca gente lembra o que está acontecendo com o Corinthians. O Roger chegou. Em 20 dias, o cara já estava em campo dando pressão para jogar bola. O tal do Jonathan foi a mesma coisa.
Eu lembro, gente, o Wagner Love foi 3 meses que ele não conseguia dominar uma bola. E depois terminou o campeonato maravilhoso. O tal do nosso querido Jô, né? Nosso querido Jô, ele foi contratado em quase praticamente final de outubro do ano anterior. Né? Lembra disso, Frankfurt? Ele foi contratado no final de outubro de 2016, ficou sem jogar, o Corinthians ainda estava disputando o Campeonato Brasileiro, e aí todo mundo, porra, aí como é o Corinthians contratou um jogo, um cara que está parado, um cara que só sabe brigar, destruir. O Corinthians pegou o cara, e viu o que deu o jogo no ano de 2017, o que ele rendeu para o Corinthians. Então, o Corinthians é um time de planejamento. A única coisa que o Corinthians também está sentindo é que ele está se remontando, porque infelizmente o Tite, junto com o Edu, eles fizeram uma rapa no Corinthians. Aí ficou lá uma turma. O Carille agora fez outra rapa. Então, quer dizer, trocou praticamente todo mundo de estrutura de um clube de futebol, que não é só o jogador que entra em campo, não é só o técnico. O Corinthians ganhou o que ganhou porque era muito bem estruturado. E infelizmente o nosso querido Tite deu uma baita de uma porrada no Corinthians nesse aspecto, tá? E o Carille agora também deu outro. Agora você vai falar assim, você vai condenar o Carille? É que é duro, pessoal. Ele tem alguns profissionais que ganham X, aí recebe uma proposta para ganhar muito. Você não pode também acusar que foi o cara que fez, porque é uma proposta. Você tem que também acreditar que aquela pessoa que foi bem para o Corinthians, que ela seja feliz também em outro lugar, ganhando um bom dinheiro. É assim que eu penso. Tem que dar oportunidade, né? E o mundo do futebol dá, né, essas oportunidades. Principalmente quando você vence, é natural que elas apareçam. E agora vamos falar de São Paulo? Vamos falar do São Paulo e do Palmeiras. Você que manda aí. São Paulo, domingo de manhã, São Paulo, sufoquinho com o Ceará, hein? Então, passou o sufoco para vencer, né, 1-0 o Ceará, sendo que o Ceará, no 0-0, teve a bola do jogo com o Reina, né, o colombiano. O Sidão acabou fazendo defesa até esquisita ali, mas foi uma grande defesa. Não sei se chegou a ver esse lance aí do Reina com o Sidão. E aí, 10 minutos depois, o São Paulo fez o seu gol, segurou o jogo e fez o gol numa alteração que poucas pessoas entenderam, né, dos torcedores que estavam lá no Morumbi, porque o Everton se lesionou. E aí, o que ele fez? Ele sacou o Everton e colocou o Regis, aquele lateral direito que teve um problema lá no São Paulo, ficou um tempo afastado e aí depois voltou, começou a treinar novamente, tem ficado à disposição, né, no banco de reservas, e ele colocou o Regis, um lateral direito, no lugar do Everton. Aí ele alterou o posicionamento do Bruno Pérez, que é um lateral que tem uma vocação ofensiva que é muito grande, falou, joga você lá mais para frente, mais encostado lá no Nenê, no Diego Souza, e deixa o Regis aqui para a lateral direita. E aí o gol saiu como? Dos pés do Bruno Pérez. Então é mais uma que vai para a conta do Diego Aguirre. Eu acho que por isso, Carreiras, que muita gente tem perguntado aí, questionado se o São Paulo está com aquela chamada sorte de campeão. Porque as coisas têm dado certo para o São Paulo. Mesmo o empate contra o Paraná Clube, foi um empate fora de casa, contra o Lanterna, mas o goleiro do Paraná catou demais. Então, o goleiro do Paraná catou bem, o Richard, e o São Paulo teve inúmeras possibilidades também de vencer o jogo, mesmo atuando fora de casa. Então, as coisas têm acontecido para o São Paulo, e os resultados da rodada que ajudaram muito o São Paulo também a abrir 3 pontinhos aí na liderança. As coisas assim, pelo menos no Campeonato Brasileiro, elas estão remando a favor de São Paulo, né? Precisa manter essa maré. Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer do São Paulo agora, 3 semanas sem o Everton, que é o tempo que o departamento médico está prevendo aí para ele retornar. Só que você fala, vai perder o cara 3 semanas. Só que o São Paulo não tem outro torneio para disputar, é só o Campeonato Brasileiro. Nessas 3 semanas tem 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Um jogo por semana. Então, assim, até nisso o São Paulo está se ajeitando. Não é aqueles, nós não estamos naquela fase da tabela em que tem jogos do campeonato no fim de semana e no meio de semana, né, por conta das outras competições. Então, acho que até aí o São Paulo está se dando bem. O Nelson Benedicto, o prefeito de Rude Ramos, né, lá da Politex, uma das perguntas sobre o São Paulo é se acha que o São Paulo vai ser campeão. Nelson, assim, o São Paulo está fazendo tudo direitinho. Acontece que, assim, o Everton, depois que ele entrou, o São Paulo se transformou. Então, vai ficar agora, são 3 semanas fora. 3 jogos para um campeonato equilibrado. Eu discordo um pouco aqui do meu amigo Frankfurt,
Porque 3 jogos com o pessoal vindo aí ele criou uma gordurinha aí, mas pode atrapalhar, tá? O São Paulo empatou com um time que está na zona de rebaixamento, né, que é o Paraná, e o Ceará também, ele Deu trabalho. Deu trabalho em casa com 60 mil pessoas apoiando o time, né? Então são situações que agora, próximo jogo não tem o Everton, não tem o Nenê. Não tem o Nenê e não tem o Jusilei. E não tem o Jusilei. Então, não é fácil. Vai pegar quem? Fluminense, Fluminense. que vem de derrota para o Cruzeiro. Então tá mordido. Que não terá o Pedro também. O Pedro também, então, pode falar, então vai ganhar com o pé nas costas, porque o Fluminense e o Pedro também não chega em lugar nenhum. Mas eu digo assim, então, Nelson, o São Paulo, sei que você é palmeirense, mas ele queria saber a sua opinião. Mas o São Paulo tá aí, tem só um campeonato, né, Frank? Você lembrou bem isso aí, é importante demais para a recuperação de um atleta, né? É importante demais para a recuperação de um atleta. O Internacional, pelo futebol apresentado contra o Palmeiras, tá? Não é um time que, não acho que vai chegar longe. Não acho que vai chegar longe. Eu acho que ele vai... Eu acho que ele chegou até longe, até aqui, eu não sei ganhando de quem, viu? Porque eu acho que a entrada do Guerreiro ia ajudar muito os outros times. É que o Inter ia afundar demais. Já que o Guerreiro não vai estrear, então eu ainda acredito no Internacional um pouquinho. Agora, o Flamengo, hein? Quem diria, né? Flamengo, o Vitinho entrou, o Flamengo afundou. Carreirinha falou aqui, tá falado. Não tem essa. Amigão, não tem isso. Você trazer um cara ganhar 800 pila por mês, 40 milhão. E quem é o Vitinho, irmão? Uma coisa é você trazer o Ronaldo Fenômeno. Bota no time e todo mundo vai, vamos correr para esse gordo aí, porque é o seguinte, ele vai guardar 2 por jogo. Agora, o tal do Vitinho, meu irmão, putz, cara, na boa. Não sei de onde que o Flamengo foi inventar essa jogada, sinceramente. E ainda mais tendo jogador aqueles jogadores... jogador que tem barganha, jogador com experiência internacional, jogador que você puxa o currículo do cara, você fala, Aí ele vai falar assim, eu vou correr pro tal do Vitinho? Pera aí, vamos devagar. Então, assim, o São Paulo, o Palmeiras vem apresentando um crescimento muito bom com o Filipão, mas tá longe do São Paulo, né? Tá longe. Tá 8 longe pontos. do São Paulo. Então, assim, aquela coisa. E o jogo de volta O jogo de volta é no Morumbi. No Morumbi. Né? O jogo de volta é no Morumbi. Então, quer dizer que o São Paulo é um baita freguês do São Paulo. Palmeiras. Aliás, o Palmeiras o São Paulo é um baita freguês do Palmeiras, mas no Allianz, né? Não no Morumbi. No Morumbi são 16 anos sem vencer lá, o Palmeiras. Ô, Julião, como é que você está observando o São Paulo? E a gente tem que chamar a atenção que, assim, nós já estamos com 21 rodadas da competição, o São Paulo tem 2 derrotas só. Justamente do Palmeiras, no Allianz Parque, e a do Grêmio pós-Copa, né? Que foi aquele jogo lá no Estádio Olímpico, lá daquela derrota por 2-1, né? Sim, eu acho que o São Paulo está fazendo um excelente trabalho. O Arguile lá, o treinador, está fazendo um excelente trabalho também. Jogadores está indo muito bem. E tem muita chance de ser campeão, né? Tá na frente, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? Não dá para se dizer que vai ser campeão, porque tem muitas rodadas ainda. E vamos deixar ver para ver até onde o São Paulo vai, né? E lá debaixo das traves ali, cara, Sidão e Jean. O Jean vinha disputando a Sul-Americana, né? Tendo a oportunidade, tanto que depois da eliminação lá nos pênaltis, ele falou, para mim acabou a temporada. Até foi uma declaração, passou meio assim, né? E o Jean, lá da Bahia, né? Quem que você acha que deveria ser titular? Sidão mesmo, o Jean? Muita gente contesta o próprio Sidão, né? O Jean, ele teve as oportunidades dele, né? Aí a torcida ficou com o pé meio atrás, teve as desconfianças sobre ele. E o Sidão, graças a Deus, está fazendo um excelente trabalho também, né? Voltou a ser o Sidão. O ex-Sidão do Audax, que fez um bom campeonato e agora está dando sequência no São Paulo. Você jogou muito contra o goleiro do São Paulo? O Jean? O Jean, né? Eu não cheguei a jogar contra ele porque ele é a idade avançada, mais que a minha, né? Mas eu conheci muito e acompanhei ele. Também não, é muito novo. Não é da minha categoria, O pai era goleiro, né? O pai era goleiro. Era goleiro, Jean. Você lembra dele, né? Tudo jogando lá pelo Bahia. Bom jogador, bom goleiro, inclusive. O Jean e o irmão, os 3 goleiros da Tive a família. oportunidade de treinar com o Jean, quando ele teve uma passagem pelo Vitória, né? Bem lá atrás, ele
a gente treinou junto. O Jean, pai? O Jean, que tá no São Paulo. Ah. Tive a oportunidade de treinar com ele. Você não jogou contra, você treinou junto? Treinei junto com ele no Vitória, E como ele é que teve foi uma esse breve período? passagem. Foi um período bom, ele tava no... Era a época do juvenil ainda, aí não sabia que ele ia virar esse que ele é hoje, né? Mas foi uma experiência boa. Ele era juvenil? É. E você era mamadeira? Uns sub-14, sub-15, por aí. Vocês têm uma diferença do quê? De 2, 3 anos? 2 anos. Mas o tem a diferença. pessoal lá já comentava sobre ele? Tipo, já tinha uma aposta sobre o desenvolvimento da capacidade dele, não? Não, nunca chegaram a falar sobre isso, não. Mas Talvez você- no Bahia, depois que ele foi Então, pro Bahia, começou a jogar. Então ele também era do Vitória? Teve uma Teve passagem passagem. pelo Vitória. Ah, tá. Bem curta, mas teve. Por quê? Porque o pai dele é até o pai dele é o treinador de goleiros, né, do Bahia. Pô, durante muito tempo o pai dele foi o goleiro titular também lá Bastante, da meta opa. do Bahia. Ó, só não sei se tem mais perguntas aí a respeito do São Paulo, mas assim, o que eu penso aí a respeito do São Paulo é que assim, esse equilíbrio aí de você chegar com 2 derrotas apenas depois de 21 rodadas, cara, isso dá um indicativo de que assim, você não criou a gordura, como por exemplo o Corinthians criou o ano passado, né, de diferença de pontos com relação à concorrência, mas dá ao São Paulo uma certa tranquilidade, porque os adversários é que estão correndo atrás do São Paulo. O São Paulo tem que fazer o papel dele. E o que vai fazer de fato a diferença para definir o campeonato serão os confrontos diretos, né? Os jogos aí, os principais jogos. São Paulo e Inter, São Paulo e Flamengo, e acho que até São Paulo e Grêmio mesmo. Até Grêmio e Palmeiras. Acho que entre esses 5 aí fica o campeonato O brasileiro. São Paulo ainda pega o Corinthians na arena, né? Que é indigesto, né? Mas se for esse Corinthians, e se nós nos basearmos pelo que foi no primeiro turno, quando até o Jean atuou no gol, que o Sidão estava suspenso. Mas o Bonitão... Foi o primeiro jogo pós-Copa e foi um passeio, né, do São Paulo. Mas não entra o histórico da arena em campo, aí não entra. Não. Você vai aproveitar também do Corinthians da arena dele? Porque teve goleada. Não é isso, mas escuta só. Você acha que o time Mas chegar lá na arena, empatar com o Corinthians não é plausível e não é um bom resultado? Empatar, tudo bem, empatar é possível. E eu tô dizendo, eu não estou considerando o Corinthians nesses confrontos diretos aqui para o título, porque eu acho que o Corinthians não está nessa briga. Mas não está nessa briga, mas para o São Paulo todo mundo está contando. Você acha que o palmeirense, o torcedor do Internacional Colorado, você acha que ele não conta assim, não, vai pegar o Corinthians ainda? Irmão, meu. É que você então tirou do contexto daquilo que eu tava falando aqui, que eram os confrontos diretos dos times que estão nas primeiras posições. Por isso que eu citei aqueles 5 primeiros. Eu entendi. O confronto direto, Frank, tem que ser bem avaliado. Mas, todo mundo que vai jogar Corinthians na Arena bota na conta. Que nem, por exemplo, o Grêmio. O time titular do Grêmio ganhou do Corinthians na Arena. Essa é uma grande diferença. Eu não acho o time titular do São Paulo melhor que o do Grêmio. Eu acho que, para mim, o time que mais poderia dar trabalho para o São Paulo é o Grêmio. E o São Paulo tem que torcer para o Grêmio ficar bem na Libertadores. O São Paulino tem que torcer muito. Porque se o Grêmio gongar na Libertadores, é o time que mais vai atrapalhar a vida do São Paulo. Porque o time do Grêmio não é um time fácil. O jogo do Grêmio na Libertadores contra o Estudiantes já era nesta terça-feira E aí, também. justamente por time... perdeu para o Atlético Paranaense. Perdeu porque estava com o time poupado. Então, essa é a diferença. Não é assim, não. Então, calma aí. E perdeu para o Atlético Paranaense. Não foi para o Atlético Paranaense do Fernando Diniz. Foi para o Atlético Paranaense organizadinho do Thiago Nunes. Aliás, como engraçado, eu vi um monte de jornal corneteiro comentando que o Revolução, o Fernando Diniz tinha que vir para Palmeiras, tinha que vir para o Corinthians e tal, e de repente o cara sumiu de novo, né? Esse nível de exagero aí eu não cheguei a ver, eu sei, mas aqui mesmo no programa eu chamei até, eu falei, vamos ficar de olho no Atlético Paranaense nesse início de campeonato, porque é o trabalho do Fernando Diniz, de uma forma ou de outra, sempre chama atenção. Isso eu falei. Chama atenção. falei. E eu falei o quê? Que não vai dar certo. E não deu e já tá na rua. Não tem essa, cara. O cara é louco, maluco. Ele não é treinador de futebol. O Fernando Diniz é louco, cara. Ele não sei o que ele quer ser uma inovação, mas, você tem que inovar como? Inovar botando o goleiro de centroavante, sei lá eu. Tá maluco ele? Sei lá, o Sidão jogou com ele lá no Audax, lá, pô. O Sidão jogou com ele lá. Com essa maluquice toda, ele tirou o Corinthians do Tite da decisão do Campeonato Paulista. Foi aquele corno do Tietê que fez um gol de fora da área lá no Cássio, que nunca mais ele acerta aquele chute. Bom, vamos falando de segurança. Faltou segurança para o Corinthians naquele jogo. Falando em segurança, desgruda de mim, velho. Segurança. Em questão de segurança, é com quem? Segurança é sempre com a Braga Metal. Braga Metal.
Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal, Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio, ganha uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Então, Braga Metal, 12 segundos para você guardar a sua família dentro de casa. Colocar um portãozinho novo, além de deixar a casa mais bonita, com certeza o mais importante é com mais segurança. Portanto, pega o telefone agora mesmo. Não vai dormir antes de fazer isso. Ligar lá para Braga Metal para fazer um orçamento, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos então agora para a última parte, falar do Palmeiras, seu assunto predileto, Carlos Carreiros? Nós temos 30 segundos para falar. Então tá bom. Palmeiras que, olha, empatou com o Internacional e acabou até assumindo a posição do Grêmio na tabela, né? 37 pontos, é a mesma pontuação do Grêmio, mas nos critérios de desempate o Palmeiras passou para o 4º lugar. Aí saldo de gols, possivelmente, né? Que tem 16 contra 14, o resto é tudo igual. Também tem mais gols marcados do que a equipe do Grêmio, gols marcados. O Palmeiras já tem 31 na competição contra 25 do Grêmio. O Grêmio, em compensação, tem a melhor defesa, né? Apenas 11 gols sofridos na competição. Um empate com o Internacional. Para mim foi até surpreendente, né? Porque foram dois titulares mais uma vez em campo, né? Só o Everton e o Moisés. No mais uma vez uma equipe reserva, ou misturado, alternativo com mas isso que é o técnico, cara. Técnico é técnico. Ele impõe um modelo de jogo e todo mundo tem que seguir aquele modelo de jogo, que é exatamente o que o Palmeiras não tinha. Esse é o Filipão. E com aquele espírito, né? Todo mundo com o coração na ponta da chuteira, né? Então, fazendo um grande trabalho aí o Filipão até agora. A zaga do Palmeiras está se tornando impenetrável, né? São 9 jogos, 857 minutos, se eu não estiver equivocado, para o Everton, sem tomar gols, levando em consideração que no jogo contra o Vasco, o Jailson jogou 45 minutos, porque ele saiu no intervalo. Quantos são do Brasileiro? Quantos jogos são do Brasileiro? Do Brasileiro? Desses 9. Desses 9 aí, nós tivemos... De quem que é o recorde? Do Zete, 1.237. Nós tivemos 2 jogos da Copa do Brasil contra a Bahia e contra a Bahia e um jogo da Libertadores. Então são 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Então 6 jogos já, né? É uma marca expressiva, né? E por um goleiro, Júlio, qual a importância que tem e que tipo de pressão também que pode trazer quando você pega um estágio assim que você fica várias partidas sem ser vazado, sem... não sofrer nenhum gol. É muito importante para o goleiro, né? Porque ele trabalha para não tomar gol. Trabalha a semana inteira, trabalha 200, não sei quantas bolas, para no jogo vir uma e ele tá preparado para defender essa uma. E o Everton tá indo muito bem, né? Demorou ter a oportunidade, mas quando teve, entrou no time do Palmeiras e tá indo bem. Só que e tem o contraponto é que isso chama atenção, né? Por exemplo, até ontem, ninguém estava falando nada desse negócio de 800 minutos, não sei quanto. Aí terminou o jogo, recebi uma mensagem aqui, o Frank, o Everton, fazer as contas aí, que tem mais de 800 minutos, aí daqui a pouco chega na conta do Zete. Eu falei, 800 para chegar na conta do Zete, o Zete são 1.200 minutos, 1.237. Mas 3 joguinhos está incomodando. Não, é 50%, só que a sequência agora, ela é mais forte, ela é mais pesada para o Palmeiras, né? Então, assim... Aí já vem uma pressãozinha também, olha lá o Everton, ele não toma gol. Aí chega um jogo de Libertadores, é um jogo que você sabe que vai ter pressão. E ontem, contra o Inter, teve pressão, o Inter criou oportunidades, o Everton pôde mostrar trabalho, fez uma grande defesa lá no cabeceio lá do zagueiro, lá, como é que é o nome dele, que joga do lado do Moledo lá? Vitor Cuesta. Vitor Cuesta, isso mesmo. Era a bola do jogo, aquela bola ali, foi uma defesa sensacional. Agora tem Libertadores, na sequência... tem Clássico, depois tem Copa do Brasil, então assim, tem a Chapecoense. Você está querendo gorar o cara tipo assim. E depois, depois tem Cruzeiro na Copa do Brasil, velho. Ele tá mais ou menos assim, catou tudo quando não adiantava nada. Não. Na hora do vamos ver, ele não catou isso. Não. Eu tô dizendo assim, o grau de dificuldade está aumentando, né? Isso vai valorizar. Se ele conseguir atingir aí, quanto mais minutos ele
atingir, pô, Agora, isso aí já está entre as grandes marcas da história do Palmeiras. A do Zete, de 1987, ela foi superada no jogo aqui no Bruno José Daniel, Palmeiras e Santo André, o Bruno lotado, aquela parte entrando ali pela 24 de maio, aquela parte do lado esquerdo, onde hoje acho que só tem o barranco ali agora, né? Aquela parte ali era toda coberta. E assim, nego, tinha uma cobertura ali, ficou nego em cima da cobertura assistindo o jogo, o estádio e mais a cobertura, e a cobertura balançava. Eu sei porque eu estava lá em cima. Pulei o muro, inclusive, para entrar no estádio. Todo mundo foi lá no jogo para assistir o Denis jogar. Balançava que era uma beleza. Aquilo ali. E o Palmeiras saiu na frente com um chute de perna esquerda do Mauro Cabeção, que é o assessor do Carille, que trabalhava no Corinthians até outro dia. E o Santo André empatou com o Luiz Pereira para cima do Zete e quebrou essa sequência do Zete de 1.250 com gol do Luiz Pereira. A lenda palmeirense. A lenda da zaga palmeirense. O futebol é bacana, é legal por causa disso, cara. Agora é o seguinte, o Filipão, para mim, ele é um baita de um cozinheiro. Qualquer lugar que ele abrir o restaurante dele, vai ser uma comida muito gostosa, muito saborosa, vai estar sempre cheio. Por quê? O cara sabe fazer comida com o que ele tem. Aqueles ingredientes, é isso. Então, se você dá um restaurante sofisticado para ele, ele vai fazer uma baita de uma comida. Se você dá uns ingredientes mais simples, como é o time do Palmeiras, porque eu sempre deixei claro aqui, esse papo que o Palmeiras tem um baita elenco e tal, para mim não cola, tá? Isso não cola. Por isso que só aumenta mais o mérito do Filipão, na minha opinião. Então, assim, o Filipão sabe, olha o que ele está fazendo com os jogadores. Ele está começando um jogador que a torcida do Palmeiras não queria nem de perto mais lá, já está começando a reativar o cara a ter carinho pelo jogador. E isso daí é o quê? É o Filipão. Isso aí é o cara. Agora, tenho certeza que o seu Matos está lá quietinho, com as orelhas quietinhas, sumiu do circuito, meteu o rabinho entre as pernas e fica quietinho lá no canto. Mas, lá. gente... Porque o Filipão não tolera isso. Tipo, o bonitão, aqui você cala a boca, vai para lá, você não vem dar palpite aqui não. Porque é isso aí. Esse é o jogo dele. E o Palmeiras está num caminho legal, bacana. Ele acertou a casa lá atrás, que era um problema, né? Era um problema. O palmeirense, Luciano Bonetti, adora o tal do Mina. O Mina em campo é 2 gols para o adversário. Certeza. Não tinha um jogo que o Palmeiras não tomava 2 gols com o Mina em campo. E ele brinca. Então, assim, acertou a zaga do Palmeiras. Acertou. Deixou o time... Entra jogador, sai jogador, eles estão no mesmo ritmo, é importante para achar isso. Olha, o Palmeiras ontem empatou na casa do adversário, estádio lotado. Podendo vencer. Sem o Bruno Henrique e sem o Tietê. O Tietê não, sem o Dudu. Né? Pô, o Bruno Henrique entrou no finalzinho. Não, nem que faltava 5 minutos, não dá para contar. Agora, sem o Dudu, são 2 jogadores importantíssimos hoje para o Palmeiras. Então, quer dizer, demonstrou uma força jogando contra o Internacional. O Internacional ficou amarrado ali, não conseguiu demonstrar um futebol. Esse futebol do Internacional, sinceramente, olha, não é futebol para ficar nem entre os 6 colocados. E o engraçado, né, Carreiras, é que assim, o Roger tinha dificuldade para fazer o time titular do Palmeiras jogar bem. Isso. O Filipão consegue fazer a equipe reserva jogar com a mesma ou até com uma contundência maior do que a equipe titular. Mas, irmão, mas é assim, cara, é aquela coisa. O Filipão chega com o rótulo de ganhou tudo. O cara vem quantos títulos seguidos na China? 5. O cara foi campeão do mundo pela seleção brasileira. O cara foi campeão brasileiro com o Grêmio. Campeão da Copa da Libertadores com o Grêmio. Campeão da Libertadores com o Palmeiras. Foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, com o Palmeiras, com o Grêmio. Então, o jogador... A hora que um cara desse abre a boca para falar, tá certo? O cara pode até achar que ele tá falando abobrinha, mas o cara respeita. Aí você vê o tal do Roger, que particularmente como técnico não ganhou porra nenhuma, e com um salário monstro que deram para o cara, você acha mesmo que o jogador vai ficar naquela lá? Pô, esquece, cara, não corre. Esse é o grande problema que estava dentro do Palmeiras. Agora o Filipão chega e fala, bonitão, se você não correr... Você está fora, eu te tiro, não tem essa. Para os craques que ele já treinou, você é mais um. Então, é isso que ele falou agora. Está todo mundo aqui com a cabeça para ganhar um título? É isso que nós queremos? É isso que nós vamos fazer? É isso. Agora, temos que deixar claro. O Palmeiras não pode fazer um mata-mata jogando igual ele jogou contra o Bahia. Né? Jogou muito mal contra o Bahia. Ele conseguiu passar. Estava se enrolando.
conseguiu passar numa baita sorte. Então é isso que precisa se avaliar um pouquinho melhor na hora do vamos ver. Porque também daqui a pouco não adianta nada. O Filipão traz esse gás todo legal, empolga. Aí o brasileiro daqui a pouco está 15 pontos do São Paulo, entendeu? Não, aí perde uma Copa do Brasil para o Cruzeiro, vai sobrar só para a Libertadores, uma pressão monstra. Então tem que dar uma acalmada aí, tem que começar a jogar um pouco melhor as partidas mais decisivas. Olha só, você sabe quem é Fernando Ribeiro, o Julião? Não conheço. O Carreira sabe. Você sabe, né, quem é Fernando Ribeiro, né? Não. Não? Não. Fernando Ribeiro é o novo técnico do Cerro Porteño. É o técnico da equipe que enfrenta o Palmeiras na quinta-feira, 9h45, no Allianz Parque. Perdeu o primeiro jogo lá por 2-0. Ele estreou neste fim de semana pelo Campeonato Paraguaio, venceu o lanterna da competição por 4-1. Está dando moral danado para os jogadores para tentar inverter essa vantagem. Mas agora, quem é Fernando Ribeiro? Fernando Ribeiro é o técnico espanhol que dirigia o Guarani do Paraguai em 2015, que eliminou o Corinthians da Libertadores. Eliminou. Só isso que eu queria falar. Nossa, grande, hein? Que legal, que emocionante. Então vai aqui, ó. Os caras estão apostando na estrela do cara, pô. Márcio Papalardi. Felipão colocou ordem na casa, defesa impenetrável, meio jogando bem, ataque marcando gols. Agora ninguém segura mais. Rumo ao bimundial. Rifa essa frase aqui, bonitão. É bimundial o quê? De futebol de salão? Você está falando de futebol de salão? Também futebol de salão, Palmeiras também não tem futebol de salão. Mas é curioso isso aí que ele está falando, ajustou os setores, né? Sim. Porque, veja bem, na defesa, os zagueiros que eram todos contestados, todos. Hoje, o Antônio Carlos é elogiado, o Luan é elogiado, o Gomes que chegou é elogiado. Tá, mas esse Gustavo deu uma acertada na casa, Na lateral, ele tem alternado o Mike e o Marcos Rocha. O Marcos Rocha mais como opção agora, mas o Mike era o patinho feio da lateral. Total. Lembra disso? Certo? Total. E pode ter certeza que ele vai jogar na quinta-feira. Então, o Márcio Papalardi é da Vila Assunção, Santo André. É nóis. Então, fora esse rumo mundial, aí lá vem, ó, Carreiras. Como você é invejoso, assume seu time é Série B, segue o líder. Cláudio Alexandre Janaldes, da Vila Lusitânia. Você tá de sacanagem, São Paulo. Não vem mexer o saco essa hora aqui. Tá de sacanagem. Inveja de quem? Eu sou atual campeão brasileiro e atual campeão paulista. Ele falou o quê? Inveja do São Paulo? Tá de brincadeira, viu? Boa noite. O programa está show. Parabéns. Vinícius Obrigado. Almeida de Souza, da gente, certeza. Parque Erasmo Assunção. Olha lá, vamos lá. Mais aqui. Norma Bonifácio de Almeida de Souza. Boa noite, o programa está muito bom. Vai, Corinthians. Boa, legal. Obrigado pela audiência. O Sérgio Cardoso de Souza, a família inteira, você viu? A família inteira aqui do Parque Erasmo Assunção assistindo a gente. Daqui a pouco tem sorteio. Os caras são espertos pra caramba. Fala, tem sorteio, cada um manda um e-mail. Ó. Tá vendo? Rato pra caramba. Mas tá valendo, é isso aí, pô. Participa todo mundo. Marcelo Henrique, eu acho que o Campeonato Brasileiro já é do tricolor. Não é bem assim, não. Vamos esperar mais umas rodadas. Não é bem assim, não, porque o Corinthians, no ano passado, nesse momento, estava com uma gordura muito maior e terminou o campeonato tomando uma canseira, viu? Porque aí começou a acontecer o quê? Perdeu o jogador, não tinha tanta... O Corinthians tinha um bom time titular, aliás, tinha um ótimo time titular, mas não tinha um elenco para compor, e aí se complicou. Aliás, o Corinthians, que é o 8º no campeonato, neste momento está a 16 pontos do líder São Paulo. Ok. Diferença do São Paulo para o 8º colocado, que é o Corinthians, é de 16 pontos no campeonato. Aqui, olha, deixa eu ver aqui que acho que tem decisão do Santos. Eu acho que... Tem, vê aí porque minha internet foi embora. Vai, então fala aí, vai, porque não pode ficar sem falar, né? Não, então fala, porque eu tô te falando que eu tô sem internet, acho que ele não entendeu isso aí, meu 4G acabou. Mas você fala alguma coisa aí, você não sabe falar, você é do rádio, Fala. Comebol, a decisão sobre o caso Sanches do Santos. Então, legal, hein? Valeu, obrigado, hein? Obrigado. Informação muito útil essa, né? Legal, hein? Legal. Pô, tá de brincadeira. Eu assinei um pacote extra de 4G. Ô, Gabriel Cardoso, tá de sacanagem, hein, meu? Bom, eles tinham até às 11 da noite para tomar essa decisão, certo? Se já está definido que ela não sai hoje, aí fica para terça-feira, dia do jogo, ou seja, Comebol, você é uma vergonha, certo? Podemos proceder ao sorteio, mestre? Podemos. Só vamos falar aqui do Boa noite a todos, me chamo Coitiabe, morador de São Bernardo e bairro Santa Terezinha. Torcedor fanático do Verdão. E o Filipão vai dando um jeito no Palmeiras, exterminador dos gambás.
O Carreira já está tremendo. Nossa, eu estou tremendo muito. Se conseguir passar pelas quartas, coloco, chupa a Carreira. Não, ele fica se remoendo, ele vai para casa depois e fica se remoendo. Quem? Ele não aguenta- o Carreiras. Remoendo do quê? Não, porque os outros times estão indo bem. Você o Palmeiras reparou tá indo quem, bem, quem tá atual, evoluindo quem e atual tal. o título campeão Ah, brasileiro? mas o futebol é um dia depois Se do outro. liga, amigão. mano, Hoje se liga, Ele ó. tá, ó. O que Ele impo- não dorme à noite. o velho. que É importa é o impressionante. momento. O cara manda o WhatsApp de madrugada. Frank, será que vai vencer hoje? Ah, é lamentável. Lamentável. Você tá querendo, você vai ficar me zoando, né? Vai ficar uma mentira? mentira onde? Retire isso daí, velho. Primeira coisa. Acorda Se eu de tiver que passar um madrugada. WhatsApp pra alguém de madrugada, jamais vai ser pra um homem, velho. Esquece. Você entendeu não? Até do lado da minha mãe eu vou passar pra uma mulher. Você acha que eu vou ligar pra um homem? Se liga, mano. Você tá de sacanagem Aí, ó, comigo. mas já que chora, chora, tá vendo? Você deve ser louco. Santos vai ou não ser punido? Everson, da Vila Luzita, Everson Cunha. Então, amigão, Comembol, né, adiou, lançou. E aí, como é que fica agora? Vai decidir em cima da hora, é isso? Agora os caras vão ter que acordar cedo amanhã, né? Hã? Para definir momentos antes do jogo. É uma vergonha. Futebol sul-americano é uma vergonha. Ou seja, nossos dirigentes têm para quem puxar, né? Aliás, estamos sem moral nenhuma lá na Comebol, né? Nosso representante lá na executiva da Comebol também não se pronunciou a respeito do Santos, nem nada. Podemos? Podemos. Então vamos lá, gente. Sorteios da noite para você que participou conosco aqui do nosso Futebol Mais Debate desta segunda-feira. Começando com um jantar para 2 pessoas lá no Sete Mares. Onde fica o Sete Mares? Sete Do Mares nosso fica amigo Simon. em São Caetano, na Estrada das Lágrimas, e a hoje? estrada preferida dos São Paulinos. E Quem hoje mora esse ano aqui, teve velho? gente, hein? Hã? Hoje teve gente Teve a participando galera, hein? aqui. O negócio Aliás, tá- hoje eu estive comendo lá, hoje eu dei um prejuízo danado lá pra família Simon, viu, cara? É Foi. o Emerson Santos, ó, que tá levando aqui, ó. Corinthians vai focar na Copa do Brasil, vai com tudo na Libertadores. Não, isso aí o Andrés, inclusive, declarou que esse é o foco mesmo. É Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, Agora porque a vamos pro grana é segundo, muito então. boa, né? É um jantar para 2 pessoas lá na Costelaria Berlim, a Copa do Brasil, que pode dar ao campeão mais de 60 milhões de reais em prêmios, Esse tá feliz. caso ele conquiste o título, né? Evidentemente. O Daniel tá feliz. Aliás, o Vamos lá. lance o sanduíche de costela é sacanagem. É, né? Eu acho que você tinha que mandar pra gente aqui, pra gente comer no ar, Daniel. Ó, o Rodrigo Ata, por favor, providencie isso aí pra gente, viu, cara? Eu ia dar uma bela de uma mordida no ar naquele Bom, lanche. quem leva então o jantar lá na Costelaria Berlim é o Wilson Antônio. Valeu, Wilson, obrigado pela participação. Agora tem um rodízio da pizzaria Trípoli do nosso amigo Gugu, que está preocupado, viu? O Gugu está preocupado com o futuro do Corinthians aí. Ah, não vem nas colocar a competições. palavra na boca de Pô, corintiano, não. falamos com o Gugu. O Gil, Não vem o Gil com estava sacanagem. comigo. Que Falamos o com outro palmeirense não vem, não. O Gugu tá preocupado com nada. O Michael Manzini vai lá na Trípoli, tem rodízio por conta do futebol, mais debate e por conta do Gugu. Tá bom? Um almoço para 2 pessoas lá no restaurante Lagarde, o próximo prêmio da Do noite. nosso querido Aloysio, os Aloysio. maiores incentivadores Sim. do esporte Esporte de São Bernardo. São Bernardo do Campo. São Ó, Bernardo. você vai lá, você encontra de tudo que é esporte lá comendo. A Luzia de Araújo é a premiada da noite lá do... Você sabe que uma vez eu tava Lagábia. na fila lá do Lagábia pra comer, cara. Aí tava um time de feminino de vôlei. Falei, mulher, né? Que nada, elas comeram toda a comida, cara. Tive que ficar esperando lá, cara. As mulheres comem demais. Precisa se alimentar direito, né? Atleta, pô, atleta come bem. Né? Agora aquele edredom maravilhoso lá da Politex. Da aliás, Politex, vamos ver. aliás, uma coisa curiosa, né? Você conhece algum time no cenário brasileiro que tem as cores americanas? Azul, vermelho e branco. Pô, difícil, né? Ó, a gente tem o Bahia, né? Nem o americano da cidade de Mas o Campos não o tem. Bahia é um vermelhinho mais diferente. É um Destaca tricolor, muito né? o vermelho. Mas aqueles que dá, tipo, com aquela proporção do americano não é engraçado. Mas eu acho que o Bahia é o que mais se aproxima mesmo. É. Vamos lá então, ó. Quem levou o edredom de casal da Politex foi o Carlos Ilídio Pinheiro. Ô, meu. Valeu, Carlão. Obrigado aí pela Carlão que é participação. largão, ganha presente pra caramba da É a gente sua. aqui. E obrigado a todos que participaram conosco esta noite de mais uma edição do Futebol Mais Debate. Para encerrar o programa, eu quero agradecer a participação do Júlio Silva, o Júlio, goleiro do Esporte Clube Santo André na Copa Paulista, primeiro torneio profissional dele como jogador de futebol. É de Salvador, está aqui já há 2 anos. Boa sorte para você, Júlio. Obrigado por aceitar o nosso convite. Volte sempre, espero que você possa, próximas oportunidades aí, voltar para falar de conquistas aí, de jogos brilhantes aí pelo Santo André. Boa sorte, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a vocês que me convidaram.
Espero poder voltar mais vezes aqui, né, com histórias brilhantes, com títulos e que seja muito feliz aqui. Um abraço para toda a família Obrigado. lá em Você Salvador. achou que era tá bom? programa de esporte, né? Mas aqui é programa de... Fiquei um pouquinho de humor. nervoso aqui, mas eu acho que deu tudo certo. Mandou bem demais, se liga, fica Queria frio. só mandar um abraço aí pra minha mãe que tá assistindo aí. Minha irmã falou que ela tá muito emocionada lá. É? Aí, Ó, como é que é o Quero nome mandar um dela? abraço e um beijo, Janete. Dona Janete, ó, um beijo para a senhora, Dona obrigado Janete, pela que audiência legal, hoje, hein? viu? Parabéns pelo filho e boa sorte para a família aí em Salvador também. Que ele se torne um grande goleiro e vai jogar no Corinthians. Carreiras, Se boa Deus noite. permitir. É isso aí, meu. Boa Obrigado. noite, Carreiras. Boa noite. Ao seu lado, boa noite. Você vem falar um Não, negócio desse só pra mim essa hora boa aqui? Ao noite. seu lado, boa É o que eu noite. posso. Boa noite. por É, favor. ser educado. Boa noite. Então tá bom. Boa noite a todos. Olha, já falei muita besteira aqui hoje. Nossa, né? agora que vocês... Mas agora a gente vai acompanhar essa rodada no meio de semana que vai ser empolgante, né? E tem essa pimentinha em relação ao Santos, né? Que tem esse detalhe. Corinthians é uma parada bem difícil. Palmeiras está fácil, né? Palmeiras está fácil. O São Paulo é controle remoto, tá? Boa noite. Isso aí, pessoal. Ó, a gente volta na próxima segunda com mais uma edição do Futebol Mais Debate. Pessoal aqui no estúdio não aguenta. Aliás, obrigado a toda a nossa equipe técnica aí por mais uma vez levar ao ar o nosso Futebol Vai Mais ter audiência Debate, no tá Face, bom? hein? Agradece aí, meu. E obrigado a todos que estiveram conosco no Facebook e também mandando mensagens através do e-mail, participando dos nossos sorteios da noite, tá bom? É por causa disso que a gente garante que volta na próxima segunda, tá bom? Fiquem bem, boa semana, a gente se vê. Tchau. Legal, obrigado, hein?